Pô, deu tudo certo. Atrasou exatamente 3 minutos. Perdoa, vai, Johnny. Para com isso, Não, vai. Dá três um perdão. minutos não sei, Sua não. amiga tá Eu em acho. semana de lançamento, uma loucura. E eu ainda falei, meu Vai, Deus do céu, vai o que que eu lançar? fui? Vai lançar? Vai lançar? Vai lançar? Vamos, domingo. Tô fazendo uma semana de live e domingo fazemos nosso lançamento. Puta, que legal, meu. Que Então, essa semana tá legal. corrida aí, vendo as lives, essa minha mania de perfeccionismo, aí eu vejo que já tá pronto, depois eu falo, não, dá para melhorar, daí vou e faz mais coisa, e aí a gente fica nessa loucura. Mas, Legal. como eu adoro essa história de ser cobaia, eu não sabia que eu ia ser a cobaia. Aí, quando você falou que eu ia ser a cobaia, eu falei, ah, não, agora eu quero ser cobaia, gente. Agora vai, né? Agora, Agora eu quero. agora eu quero ser cobaia. Show. Rodrigo, qual a ideia aqui? Vamos lá. É cobaia mesmo, viu? Eu priorizo a execução do que o planejamento, então você já conhece aqui Então, o. né? Você é um pouco diferente de mim, né? Eu admiro as pessoas assim, confesso. Não sei, assim, ó, o segredo de você ser rápido é você não se apegar com os mortos e feridos e você não se apegar com as frustrações. É Porque verdade. do mesmo jeito que a gente é rápido, também a gente erra pra cacete. Fica muitos feridos pra trás, assim. Aí, o que que eu Mas faço? também tem tempo de corrigir rápido, né? O esquema é chorar bastante. Escolhe um dia na semana, chora bastante, levanta e continua, entendeu? É isso O aí, eu importante é manter o concordo. emocional no lugar. Chora bastante, descarrega e fica É ótimo. isso aí, eu concordo. É, Eu tô lutando para ser assim, para ser mais ação e menos planejamento. É muita coisa planejada, muita coisa tem que sair na perfeição, tem que testar, tem que pensar, tem que reanalisar e aí, ó, vou empurrando. Então, é. eu gosto de pessoas assim que fazem Mas acontecer. funciona. Mas funciona, né, Drica? Funciona? Opa! É o Então é o que resultado, o importa. importante é o resultado. A questão é que, em geral, o resultado das pessoas que trabalham como eu acaba sendo mais lento, né? Ele demora mais a acontecer. Mas eu também digo que já tive alguns comparativos de ver os meus resultados melhores do que em situações das pessoas que saem fazendo e o importante é fazer, o importante é ação, o importante é ação e às vezes acabam se atrapalhando, porque é como vocês falaram, deu errado, você tem que respirar, chora, tal, se organiza e volta. A questão é que nem sempre as pessoas conseguem fazer isso. Então, se a pessoa não consegue se voltar para o eixo, repensar, reavaliar e continuar, são as pessoas que ficam no meio do caminho, são as pessoas que acabam sendo as mais frustradas. E aí tem mais dificuldade de continuar, de fazer o novo, porque ficam com medo e darará. Então, o caminho de vocês, na minha humilde opinião, eu jogo que é mais perigoso, né? Digamos Com assim. certeza. Com Perigoso, certeza. tanto pelo nível de erro, que você não sabe o tamanho que pode ser, quanto por essa questão emocional, de você acabar desistindo, de você acabar se decepcionando demais e achar que você não é mais capaz, e blá, blá, Sem né? dúvida. Por outro lado, se são pessoas muito bem resolvidas emocionalmente, que conseguem se recuperar, que conseguem, né, dar a volta por cima, acaba tendo resultados mais rápidos do que pessoas como eu, que querem planejar, testar, pensar, ir com um pezinho, depois dois pezinhos, depois três pezinhos. Então, tudo tem os dois lados, né? Eu acho que tudo tem os dois lados, a gente tem que se autoavaliar e ver onde que eu consigo me encaixar melhor e principalmente onde eu consigo dar os melhores resultados, né? Rodrigo, o segredo, na verdade, é pegar o lucro da velocidade e investir em psicólogo, entendeu? Aí, aí fica 0-0, Isso é entendeu? uma boa também, é uma ótima. Aliás, é um investimento que hoje em dia não dá para deixar de fazer. É só isso que eu Super acho. necessário, né? Rodrigo, para a gente pensar aqui, vamos lá, antes de começar para valer, eu já pus para gravar aqui. Qual a ideia aqui, tá? A gente resolveu montar um podcast para conversar com empreendedores
que empreendedores que estão no dia a dia, que estão atuando, que têm as suas particularidades e têm os seus desafios naturais, né? E a gente fazer um bate-papo dessa jornada empreendedora, batendo um pouquinho mais em alguns detalhes, um pouquinho mais da forma de pensar, na prática mesmo. O que você faz, né, no momento de angústia, no momento de felicidade? Qual é aquela virada? Qual é aquela atividade que dá de fato o retorno? Então, esse bate-papo nosso aqui, a gente teve a ideia de montar o podcast Jornada Empreendedora, porque o nosso objetivo principal é trazer empreendedores dos mais diversos portes, priorizando pessoas do nosso tamanho, um pouco maiores, menores, do mesmo tamanho, que possam compartilhar na prática como elas estão vivendo, superando as diversidades, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo na pandemia, que está sendo um baita desafio. E aí, às vezes, a gente assiste lives de pessoas, com muito sucesso, pessoas que tiveram trajetórias incríveis, às vezes acabam assistindo palestra, curso, etc. Mas, pelo menos, o que eu percebi, e pessoas que eu acabei conversando, que acaba ficando muito distante os exemplos, acabam ficando muito distantes algumas visões, aprendizados, experiências, e, lógico, são inspirações, né? Mas acabam trazendo uma visão mais de brand, acabam trazendo uma visão mais de visão, missão, valores. E o pequeno empreendedor, eu digo pequeno assim, pode ser desde um autônomo até sei lá, 5, 10 funcionários. Ele muitas vezes, ele não dá para ele pensar em brands, sendo que ele tem que pagar a conta no final do mês, sendo que o aluguel está atrasando, sendo que um funcionário saiu porque ele não tem o nome famoso, e aí, de fato, o que importa para o cara é uma liderança, uma inspiração e, às vezes, até mesmo o salário. Então, a ideia desse projeto como podcast é a gente conseguir bater papo de pessoa como a gente e trazer outras perspectivas um pouco mais realistas, não que os grandes não tenham, muito pelo contrário, eles têm, mas eu me dei conta muito, ouvindo o PrimoCast, exemplos maravilhosos, aprendo muito, mas ainda em escalas, em muito níveis maiores, né? muito maiores, né? Claro, Na verdade, eles já estão em outro jogo, né? Eles já jogam outro jogo. Se a gente for quantificar, eles já estão no jogo do bilhão. Então, assim, para o pequeno e médio que está assistindo, ouvindo, ele pode pensar duas coisas, né? Uma, ai, que legal, olha, se ele saiu daqui, chegou lá, então significa que é possível, então eu também consigo. E a outra, isso daí, cara, o que ele tá falando é muito longe da minha realidade. Isso daí não me esquece. E, em geral, infelizmente, como que o brasileiro pensa? Na segunda opção, né? Porque se fosse na primeira, seria lindo. A questão é que nós temos a tendência de olhar algo muito grande e pensar, não, isso aí... Tá muito distante, né? Tá muito distante. Isso daí, cara, o cara deu muita sorte, imagina, né? Ele tava no lugar certo na hora certa, entendeu? E tem milhões de ditados por aí. Então, acaba que, ao invés de motivar mais, desmotiva por serem realidades tão diferentes, né? E esse a gente não começou ainda, né? Mas esse é o propósito do briefing inicial para você entender. O propósito não é tanto na história, a história ela tem que vir num formato de uma conclusão, de um aprendizado. Eu queria ir mais para uma linha assim, sabe? Prática, pragmática. Lógico, tem as visões, as inspirações. Esse é o nosso primeiro episódio, você está sendo a cobaia. Assim, então, se vocês acharem que ficar ruim, a gente pode fazer de novo. Drica, você não tá entendendo. Você perdeu toda a parte da introdução e vai ter que gravar tudo de novo. A gente faz tudo de novo. A ideia é que, assim, vai melhorar som, vai melhorar fundo, vai melhorar eco, vai melhorar um monte de coisa, mas se a gente não executa, não põe o negócio para andar, acaba não saindo. E eu acho que no final do dia o que manda é esse conteúdo. Alinhando as expectativas, né? Não vai ter milhões de pessoas ouvindo. Se tiver 100, eu já vou ficar feliz. Se tiver 500, eu vou ficar 5 vezes feliz. Se tiver 1.000, eu vou ficar 10 vezes feliz. Beleza? Então, beleza. A gente alinhar essa expectativa. E que fique claro que eu não vim por isso. Eu vim por vocês, eu vim pela nossa amizade, eu vim para bater um papo com vocês, tá? Legal, obrigado, Drica. Obrigado de coração. Último recadinho. Então, assim, a ideia é a gente se soltar, conversar. O que a gente achar que depois não cabe, a gente tira, a gente corta, tá? A gente vai aproveitar tanto o vídeo
para colocarmos no YouTube depois, em trechos, seguindo o mesmo padrão de podcast, reaproveitamento de conteúdo, reaproveitamento de material, tá? E a parte de áudio, que vai ser a parte do podcast. Como a gente vai editar, trilha sonora, apresentação, isso é um problema para amanhã. Para hoje, é resolver a gravação, beleza? E aí, eu sei que uma pessoa... No nosso processo de lockdown, eu infelizmente não pude estar no escritório, porque a gente tem trabalhado num esquema de revezamento lá, o prédio está bem rigoroso nesse sentido, e hoje eu não tinha como ir para lá, porque a sala já estava com o máximo que poderia. Então, infelizmente, a gente não tem aqui o panorama da empresa, nem logo da empresa, nem nada, mas é por conta disso. Eu acho que pelo momento que a gente está vivendo é mais do que compreensível, né? Mas é o mundo real, eu acho que essa é a ideia aí. Beleza? Então, assim, o que a gente vai começar? A gente vai começar se apresentando. De novo, a gente não ensaiou nada ainda, vai ser, obviamente, a gente vai aprender até a dinâmica minha, do Samuel, sua, a gente vai acertar isso. E aí eu vou deixar você, vou deixar você livre, eu vou estruturar você, mas a gente seguir uma linha, né? Desde quem é você, o que você faz, contar rapidamente como você virou uma empreendedora, você montou uma empresa, tá? E aí depois a gente vai se soltando, de acordo com... Eu tenho algumas perguntas que eu tenho aqui, desde a maior dificuldade que você teve até hoje no mundo empreendedor, qual foi a sua maior conquista, para você, qual é o segredo do empreendedor, né? Qual é o segredo para empreender? Aí eu vou entrar em algumas perguntas mais específicas, né? Como você organiza hoje o seu dia a dia, suas tarefas da empresa? Um pouquinho mais como funciona a área de vendas, financeira, marketing, liderança, mas não no número, no detalhe, não precisa ser disso. É mais no que eu quero. Eu quero aproximar e conectar com a audiência, ao ponto de falar assim, cara, acontece comigo, pô, ela me deu uma ideia aqui, tal, beleza? E aí, o que você achar que fizer sentido eu trazer, conversar, tá tudo bem. Eu deixei separar até as 4h30, deixei esses 20 minutos para fazer o briefing inicial. A ideia é que o episódio tenha 1 hora, mais ou menos, tá? Pode passar um pouquinho, tal, mas a gente vai cortar algumas coisas. Beleza? Fechado. Bora lá. Então, eu vou começar aqui com... Eu não vou... É que nem o pessoal fala, ok, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu não sei ainda como eu vou encaixar aqui. Qual vai ser o bordão de entrada, né? O bom é que depois eu consigo gravar e te insere na edição, entendeu? Então, eu acho que esse é a vantagem da... Quando você já virar um podcast famoso, eu vou falar, gente, vocês não têm ideia de quando eu fui gravar com eles, não. Então, o importante é ser feliz, a gente tá feliz. Beleza? Então, vamos lá. O nome do podcast é para ser Jornada Empreendedora. A Jornada Empreendedora. Eu vou até evitar falar, eu não sei, porque eu não sei se vai ser esse nome mesmo, entendeu? Então... Vai que muda, né? Mas é legal esse nome, eu gosto. Gostou? A Jornada Empreendedora? Eu gosto, porque remete a essa questão da jornada, né? O quanto que você tem que caminhar, o quanto que tem um passo a passo, o quanto que tem processo no meio do caminho. Eu gosto. Boa, então vamos lá. É isso aí. Então vamos... Vamos só fazer uma pausazinha, um silênciozinho, para depois a gente ver isso na trilha de áudio e aí você toca. Johnny, arrebenta. Show. Fala, pessoal, fala, empreendedores, fala todo mundo aí que está ouvindo a gente. Hoje é o nosso primeiro podcast, a gente conversar com alguns empreendedores do dia a dia, é o nosso podcast Jornada Empreendedora. Meu nome é João Carrilho, sou um empreendedor, um apaixonado, toda a minha história na área de tecnologia. Nós temos aqui o Samuel Sena. Fala aí, Samuel, como que tá? Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast A Jornada Empreendedora. É um prazer estar aqui com você, João, com a Drica, figuras aí tão ilustres, empreendedores que nos inspiram no dia a dia. Vamos conversar mais um pouquinho. Legal. E hoje, no nosso primeiro episódio, não podia ser nem mais nem menos a Drica Risse. Ela vai se apresentar daqui a pouquinho. E o objetivo desse podcast é a gente conseguir conversar com empreendedor, de empreendedor para empreendedor, e a gente conseguir trazer as experiências no dia a dia de pequenos, médios empreendedores, onde eles possam compartilhar os grandes desafios que todo empreendedor tem
E ainda mais os desafios que nós estamos vivendo, né, nessa pandemia que está, obviamente, trazendo uma série de desafios para todos, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Então, Drica, primeiro quero agradecer demais pela sua participação, quero agradecer você ter aceitado em participar desse primeiro episódio. Nesse episódio aqui, vamos dizer assim, ela falou, eu adoro ser cobaia, né, Drica? Episódio piloto. Drica corajosa, prazer. É uma mulher de fibra, uma mulher que realmente adora enfrentar um desafio. Então, eu quero agradecer de todo o coração, todo o carinho, você disponibilizar aí um tempinho, que eu sei que sua agenda é muito corrida. Então, Drica, fica à vontade, se apresenta, o que você faz, bora lá. Olá, oi pessoal, todo mundo aí que nos assiste, que nos ouve. João, prazerzaço estar aqui com você, com o Samuca, nessa nova jornada que é esse podcast. É como você falou, eu gosto desses desafios, eu gosto dessas novidades, porque eu acredito muito que o empreendedor tem que ser movido a isso, tem que ser movido a desafio, tem que ser movido a automotivação, tem que ser movido a inovação, tudo que é novo, o empreendedor tem que crescer o olho e falar, é por aqui que eu quero ir, porque ali é onde vai certamente vir o diferencial. Então, eu sou a Drica, sou empresária aí há 13 anos, em maio agora a gente completa 13 anos de empresa. Tenho uma empresa de investimentos, de assessoria de investimentos. Nem sempre fui empreendedora, nem tive família empreendedora, né? Aliás, muito pelo contrário, antes de ter a minha própria empresa, eu era bancária, fui bancária há quase 10 anos, e era um mundo em que falar de empreendedor, falar que você vai largar a carreira bancária, ainda mais eu que trabalhava numa rede grande, elitizada e tudo mais, não era rede de varejo. Nossa, mas como assim você vai largar a sua segurança para empreender? Você tá maluca? E aí, como, né, eu já falei desde o começo, eu gosto de desafios, eu já tinha decidido que eu não ficaria mais ali, eu já tinha olhado que ali não era o meu lugar, e eu decidi efetivamente fazer essa minha transição de carreira de uma CLT com uma carreira formada, entrei nessa instituição como estagiária, passei por vários setores até chegar na gerência, e para sair de lá eu resolvi sair grávida de 5 meses. Então aí todo mundo falava assim, você tá maluca? Meu Deus, eu não sabia que existia isso, mas existe a depressão pré-parto. Essa menina tá doida, né? Não é possível. Quando, na verdade, eu já olhei outra coisa, né? Eu já pensei e falei, gente, para com isso. Enquanto ela tá na minha barriga, eu consigo fazer um monte de coisa. Agora, depois que nascer, e eu olhar para aquele bebezinho, e eu olhar para essa segurança, e eu olhar para benefício de assistente babá, benefício de alimentação, benefício de refeição, combustível e tudo mais que vocês possam imaginar que a carreira bancária oferece, aí eu não vou ter coragem, porque eu vou falar assim, eu não vou me jogar sendo que eu tô com essa bebezinha aqui. Então, para mim, foi um impulsionamento quando eu descobri que eu estava grávida e falei, gente, e agora? Claro que num primeiro momento você pensa, acho que não é o momento. Mas logo em seguida você fala, não, é o melhor momento, é agora que eu vou fazer essa transição, que eu vou virar a minha vida, porque não é aqui que eu quero que a minha filha seja criada, né? Não é nesse clima, não é nesse ambiente, e não é com uma mãe que não está feliz no que ela está fazendo, né? Com uma mãe que não está se sentindo realizada. Então, se já é difícil a gente fazer isso, quando a gente não tem filho, depois que você tem filho, então, aí é que você realmente repensa muita coisa na sua vida. Então, eu fiz essa virada desta maneira e estamos aí há 13 anos na área de mercado financeiro, falando sobre investimentos. E vocês que conhecem um pouquinho desse mercado, que eu sei, devem saber o que a gente passou durante esses 13 anos, né? Que não foram 13 anos nada fáceis para o nosso mercado financeiro, para a nossa economia. Nossa, Drica, agora você me trouxe uma curiosidade aqui. Você tinha quantos anos quando você estava grávida e resolveu para empreender? Foi em 2008, eu tinha 26 anos. Meu, você trabalhava num banco, carreira super estável, e aí você engravida e resolve ser empreender. Na verdade, eu tinha decidido que eu queria empreender.
eu nem tinha muito esse tino empreendedor, isso veio do meu marido. O meu marido falou assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa fora. Ele era engenheiro na época, e ele falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa fora, tal. E eu falei, mas vamos fazer o quê? Vamos, já sei. Ele gostava muito de tecnologia, vamos montar uma lojinha de tecnologia. Eu falei, aí ele falou, você tá doida? Não, a gente vai montar alguma coisa na sua área. Eu falei, você que tá doido, né? Eu vou montar o quê? Um banco? Você pirou? Não tem o que a gente faça. Porque quando a gente tá dentro do banco, a gente é criado para ser muito assim, sabe? Ó, não existe nada melhor do que isso aqui, não. Olha, para sair daqui não existe nada melhor, não. Para essa área, você quer seguir essa carreira? Não existe nada melhor. Então, eu tinha um pouco dessa sensibilidade. Só que aí ele começou a me mostrar esses outros mundos, porque eu lá dentro é casa de ferreiro espeto de pau. Eu não mexia com o meu próprio dinheiro, com o meu próprio investimento. Quem cuidava era meu marido. Então, ele começou a entender melhor sobre economia, começou a se apaixonar pelo mercado. E foi quando a gente descobriu as corretoras, foi quando a gente descobriu essa profissão de assessor de investimentos. E ele, na verdade, foi o meu impulso empreendedor, né? Ele não tinha experiência na área, ele não tinha cliente, ele não tinha nada. Então, ele teve que ter o impulso empreendedor para falar, você vai sair e você vai montar e depois eu vou com você. Aí eu falei, bom, então vamos ver como é que esse negócio funciona. A gente começou a visitar algumas corretoras e aí, nesse período, eu engravidei. E aí, nesse período, eu engravidei, e aí foi como eu falei, né? No início, eu pensei, gente, não é para ser, né? Não, para. Aí, fiquei algumas semanas assim, mas aí veio essa coisa de querer muito, sabe, João? Fazer a diferença, querer muito ser feliz de verdade, querer muito acordar e falar assim, eu amo o que eu faço, eu amo servir os meus clientes, eu amo estudar. E não era mais o que eu sentia no local que eu estava. Então, eu falei, como que eu vou conseguir ser mãe e viver infeliz na minha profissão? E aí foi quando eu tive esse segundo impulso, meio que interno mesmo, interior, de falar, não, é por ela também, é pela felicidade dela também que eu preciso tomar essa decisão. Mas foi assim, 26 anos, recém-casada, com uma bebê na barriga. Visionário, né, o seu marido. O Sérgio é um cara visionário, porque deu certo, né? Então, agora a primeira pergunta, Drica. Você se arrepende, 13 anos depois, você se arrepende de ter saído de um banco com uma carreira estável, com 26 anos, uma vida ainda corporativa brilhante pela frente? Imagino que você deva conhecer pessoas talvez que estejam lá ainda, baseado no que você viveu. Detalhe, você saiu em 2008, tivemos uma crise global, né? Logo em seguida, tivemos algumas crises no Brasil, 2 ou 3 intervalos, crises políticas, né? Agora estamos entrando uma outra crise global novamente. 13 anos depois, o que você me fala assim, valeu ou não valeu a pena? E por que valeu a pena? Ou não valeu a pena? Olha, João, eu amo responder essa pergunta e aí eu vou até te dizer o seguinte. Bom, primeiro, super valeu a pena, eu faria isso milhões de vezes. Agora, quando eu estou no lugar que eu estou hoje, 13 anos depois que eu consegui passar por muita crise, consegui passar por muitos percalços, que eu acho que você vai, talvez pergunte aí no meio do caminho, como que foi essa minha jornada? Parece que pode ser assim, agora que ela já está aqui, ela está com uma carreira estável, ela está com uma empresa estável, com uma equipe, com um recurso financeiro, eu posso dizer com muito orgulho que eu tenho uma carreira de sucesso, que eu tenho uma empresa de sucesso. Então, parece que é fácil você falar, não me arrependo, mas eu vou dizer para você, lá em 2008, lá em 2009, 2010, foram os piores anos da minha vida, não vou dizer da minha jornada empreendedora, da minha vida, porque eu tinha feito essa virada, nós saímos, a minha empresa é de maio de 2008. Para quem acompanhava o mercado naquela época, sabe que foi meados de julho, agosto, que a crise começou a desencadear, setembro e outubro foi o caos. Ou seja, a gente tinha pouco menos de 6 meses de empresa. E lembrando que corretora naquela época não era o que é hoje, que o cliente tem desde o CDB, do renda fixa. Não. Era mercado de ações, meu amor. Ou você aplicava em ações ou você não tinha o que fazer. E quem é que aplicava em ações naquele momento? E os clientes que eu trouxe, porque eu trouxe muitos clientes, eu tinha muita credibilidade. Aliás, eu tenho cliente comigo até hoje. Até hoje eu tenho cliente comigo daquela época. Mas, assim, clientes que perderam 50%, 60% muito rapidamente
E hoje nós vemos, nós éramos inexperientes. Nesse mercado nós éramos inexperientes, com o empreendedorismo nós éramos inexperientes. Então, assim, naquela época, 2008, 2009, foi um ano terrível, porque aí vem as contas, né? As contas, elas não chegam imediatamente. Você sai, aí você consegue dar uma driblada de cá, uma driblada de lá. Em 2009 a conta começou a chegar cara. Criança pequena, sem dinheiro, trabalhando com o marido. Aí não, quando desgraça pouco é bobagem. Eu perdi meu pai em 2009, que para mim era assim um esteio da minha vida. Naquela época eu tive amiga que falou assim: amiga, você se arrepende agora, né? E eu olhava para quem estava lá e falava: não, eu não me arrependo, eu estou sofrendo muito, mas eu estaria sofrendo lá, porque eu já estava deprimida lá. Eu já acordava, levantava da cama, ia trabalhar, eu cheguei a trabalhar chorando, literalmente. Eu falei, eu ia estar ruim lá também, então por que eu vou me arrepender? Aqui eu tô me lascando financeiramente. Só que as pessoas têm que pensar o seguinte, gente, quando você se lasca financeiramente é algo pontual. É algo pontual. Agora, quando você lasca o seu emocional, isso pode levar décadas, ou talvez nunca cure as feridas que você mesmo faz em você. Então, para mim, eu estava muito lascada, a gente estava assim, com algumas situações emocionais também, como eu disse, atrapalhou o casamento, atrapalhou tudo. Nossa, foi um forfé na nossa vida. Mas eu estava certa do que eu tinha feito. Eu tinha muita clareza no que eu tinha feito. Eu olhava os meus amigos e falava, eu não queria estar lá. Um pouco antes do meu pai falecer, uns 6 meses antes dele falecer, ele falava assim para mim, filha, você não precisa passar por isso, a sua chefe te ama, vai lá, volta no banco, pede perdão, fala que você se enganou, que você quer voltar. E eu falei, eu nunca vou fazer isso. Eu jamais teria largado uma... E não foi orgulho, tá? Que fique claro, não era orgulho. Eu tinha certeza do que eu queria. Tanto não era orgulho que nós somos amigas até hoje. Eu almoço com a minha ex-chefe. Eu almoço com amigos meus de trabalho. Eu saí muito bem. Quando você sai de instituição assim, vem 500 advogados para processar. Imagina eu que estava grávida. Eu falei, jamais, eu estou pedindo demissão, eu saí porque eu quis. Não, mas você pode pedir pressão, e isso, e aquilo, e abuso de poder. Eu falei, eu não vou pedir nada, porque eu fiz isso com muita clareza, eu quis fazer, né? Então, assim, hoje eu posso dizer com muita certeza e com muita felicidade que eu não me arrependo, porque eu sinto que eu venci. Mas eu digo para você, se você estivesse me perguntando isso em 2009, em 2010, eu ia dizer a mesma coisa. Eu não me arrependo, porque a minha decisão empreendedora foi uma decisão de vida. Não foi somente uma decisão financeira. Foi também, porque em geral, quando a gente quer sair de um trabalho e empreender, você já pensa no dinheiro, na liberdade, no isso e naquilo. Com a gente não foi diferente. Mas não foi só isso, foi algo muito mais profundo, foi algo muito maior. Então, é essa profundidade e é esse algo maior que não te faz desistir e que não te faz se arrepender das suas decisões. Nossa, show, profundo isso, hein, Drica? Ô, Drica, pausa aqui, tá? O seu áudio tá tipo, falhando, tá fazendo muito chiado. Será que às vezes quando você mexe... Tá. Bate eu acho que ele bate aqui, eu vou ficar segurando. Você bate ele, cara, ele faz frá. Eu vou ficar segurando, eu acho que ele bate na blusa, ó. Não tá fazendo agora? Tá. Eu vou ficar segurando. Se você tiver outro microfone também, fica melhor. Mas porque se você interage, eu só interromper isso e aproveitar porque a gente notei que a gente consegue cortar. Tá. Beleza. Drica, isso é muito profundo que você está falando, porque sempre que a gente toma uma decisão de empreender, né, a gente toma uma decisão, acredito eu, né, que eu quero prosperar, quero ganhar dinheiro, quero ter minha liberdade. E você trouxe uma coisa nova que eu não tinha ouvido, assim, você já estava infeliz, por mais que você estava quebrada financeiramente, você não estava quebrada emocionalmente. Então, a sua decisão foi no emocional, porque o financeiro você consegue recuperar. Se você tem disciplina, tudo certinho, você consegue. Agora, se você está emocionalmente abalado, não tem salário, não tem dividendos, não tem equity, não tem nada que recupere. Porque emocional é muito mais complexo, é muito mais profundo. Então, essa decisão, eu acho que foi uma decisão muito legal ouvir essa experiência. Por exemplo, você fez uma transição, né?
Porque geralmente a gente está acostumado a ouvir histórias de pessoas que já nasceram empreendedoras Uhum. ou vieram de famílias empreendedoras, né? Uhum. E quando a gente ouve histórias de transição, é muito parecida com a minha. Eu tive a minha transição também de carreira, saí de uma empresa, saí de um cargo, saí de uma posição, saí de uma credibilidade, vamos dizer assim, onde você sai de um posicionamento onde as pessoas querem almoçar com você, para uma posição onde você tem que ficar indo atrás das pessoas para vender, né? Então você sai de uma posição de um diretor, de um head, de não sei lá que posição você estava, para uma posição que agora você tem que ficar ligando para conseguir vender E mais do que isso, né? Você sai de uma posição em que assim, ok, se eu não cumprir a meta, se esse mês eu quero que se lasque, se eu fiquei doente, se eu meti atestado, o meu salário caía no dia 27. A minha participação de lucros caía, as minhas férias caía, meu 13º caía, tudo caía bonitinho. Independente da sua performance, independente da performance, independente de saúde, independente de qualquer coisa. E aí eu lembro que eu até brincava nisso, né? Quando eu tava com um problema grave financeiro, eu falava assim, olha, a única coisa que eu sinto falta é do meu dia 27. Isso eu não vou negar, que eu sinto falta do meu dia 27. Mas eu sei que é uma fase. Pior é quem fica lá 30, 40 anos no dia 27 e olha para trás e fala, nossa, Drica, como você é corajosa, queria eu ter tido essa coragem. Porque eu ouvi isso mais de uma vez, né? Como eu também ouvi na época em que eu passei por essa situação difícil, imagina, eu tinha minha conta bancária lá, então todo mundo ficou sabendo, né? E aí eu fiquei sabendo por alguns que eram mais amigos meus, de falar assim, você tá virando case no banco. Aí eu falei, case do quê? Case do que não fazer. Porque as pessoas falam assim, tá vendo? Vocês querem sair? Vocês acham que aqui tá ruim? Vocês querem fazer loucura? Olha o que aconteceu com a Drica. Olha como que tá a vida dela. Olha o que tá. Eu falei, não tem problema. Não tem. Olha, eu não tenho vergonha disso, porque eu não tô devendo porque eu roubei, não tenho vergonha. Eu não tenho arrependimento, porque se eu tivesse, eu não teria problema nenhum de falar assim, me perdoa, me pega de volta, tô com um filho pequeno, preciso de ajuda. Não tenho arrependimento, não voltaria para lá pelo meu dia 27. Então, assim, falem o que quiser, né? Que para mim não vai fazer diferença. E aí, assim, hoje, essas mesmas pessoas, essas histórias que às vezes os grandes contam, né? Os grandes players contam, acontece com a gente também. Hoje, muita gente que me fez case como algo negativo, bate nas minhas costas e fala, cara, você é muito corajosa. Você foi lá e fez e mostrou que veio e resistiu bravamente às chuvas, às tempestades, às ventanias. E a maioria das pessoas estão no mesmo lugar. Muitas trocaram de bandeira só, mas estão no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E toda vez que a gente se vê, a pergunta é, e aí, como é que você tá? Nossa, nem imagina, aqui tá cada vez pior. E aí vai só confirmando a minha decisão de 13 anos atrás. E Drica, pensando assim, olhando no primeiro ano, tá? Eu sei que quando você olha uma jornada empreendedora de 13 anos, é tanta coisa que acontece, mas é tanta coisa que acontece que você só fica relembrando os grandes marcos, né? E aí os detalhes, eles acabam se ocultando frente a tantas coisas, né? Porque não dá para lembrar de tudo que aconteceu. Pensando assim, no primeiro ano, assim, no momento que você toma a decisão de sair, né? Eu acho que tem muitas pessoas que vão ouvir a gente, que estão num ponto de decisão se quer largar o emprego porque estão infelizes ou porque querem novos desafios, ou pessoas que acabaram de largar e estão naquele começo, né? Naquele medo, naquela ansiedade, naquele frio na barriga. E aquelas pessoas que também já estão um ano mais ou menos e ainda não conseguiu buscar um conforto, não conseguiu ainda sair do 0 a 0, talvez esteja até no negativo. Né? Ela conseguiu vencer a arrebentação, que começou de fato a engrenar, né? Então, essas pessoas estão ouvindo assim, qual é no seu primeiro, você falou, foram 2 anos muito desafiadores, né? Dentro desse período em específico, assim, qual foi a sua maior dificuldade? Eu entendo que tem a parte do dinheiro, mas quando você saiu, o que você fez? Primeira coisa, você ligou, qual foi, assim, um pouquinho mais de detalhe nesse quesito? É assim, João, eu acredito e falo muito isso para as pessoas quando elas me perguntam, né?
Drica, eu estou num momento de transição, estou pensando, assim como você perguntou, e talvez nós tenhamos pessoas que estejam ouvindo assim. O que eu acredito muito é que você precisa entender muito bem do negócio em que você vai estar se propondo a fazer. Entender muito bem, dominar o negócio que você precisa, que você está querendo fazer. Por quê? Foi o que aconteceu comigo, é a experiência que eu tenho. Quando você tem domínio disso, você já sai, você já faz essa transição e você já começa no dia 1 sabendo o que você tem que fazer. Então, eu sabia que no dia 1 eu precisava pegar o telefone e começar a ligar para os meus clientes. Eu sabia que eu precisava ligar e dizer o porquê eles tinham que vir comigo, o porquê eles tinham que sair do banco naquele momento, o que eu tinha de diferencial para oferecer para eles, o que eu poderia oferecer de melhor para eles que eles não tinham no lugar em que eles estavam, né? Então, quando você tem esse domínio, quando você entende exatamente o que você tem que fazer, muitas vezes, sabe, você não vai saber ainda o como, porque você está acostumado com o processinho ou de uma grande empresa, de uma multinacional, ou seja, do que for. Você está acostumado com aquele processinho e muitas vezes a pessoa até quer seguir carreira solo porque ela não aguenta mais aqueles processinhos. Mas aí ela fala, eu não aguento mais isso, mas eu não sei o como eu vou fazer. Tudo bem, o como ele vai aparecendo. O que você tem que saber é o que você vai fazer no dia 1. Se hoje fosse o seu dia 1 de empreendedor, se hoje fosse o seu primeiro mês, o que você teria que fazer? O que você teria que fazer todos os dias? Então, o que nós fizemos durante esse 1 ano foi o que eu tinha de mais expertise. Então, era falar com o cliente, mostrar as vantagens, mostrar o quanto eu ia cuidar. E quando veio a enxurrada, foi falar, eu continuo aqui, eu estou aqui, estou buscando informação e é comigo que você vai estar melhor. Se você estivesse no banco, você ainda estaria patinando pior. Olha, se você estivesse lá, estaria ainda pior do que você está. Então, aqui, você vai ter isso, você vai ter aquilo, e aí você precisa ter, sim, muito controle emocional. Muito controle emocional. Porque, de verdade, o que aconteceu comigo, eu vejo acontecer com alguns empreendedores, já vi, inclusive, com amigos meus, é aquela coisa de você sentir aquele medo, sabe? Aquele medo mesmo de você falar assim, cara, eu planejei tudo direitinho, mas agora tá dando tudo errado. E aí, eu lembro muito daquele desenho animado do Procurando Nemo, sabe? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Eu ouvia de amigos meus assim, ô Drica, você não acha que persistência é diferente de teimosia? Eu falei, olha, eu vou procurar no dicionário para entender melhor qual é essa diferença, mas assim, para mim, eu estou sendo persistente, por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei que nenhuma crise dura para sempre. Então, assim, eu vou continuar a nadar neste rio porque foi ele que eu escolhi. Então, eu acho que o principal é você saber o que você tem que fazer, você se organizar com o que você tem que fazer. E se vier algumas situações que acabem com todas as suas expectativas, as suas programações e tudo que você sonhou, talvez para um primeiro, para um segundo ano, você só tem que continuar a nadar. Você provavelmente vai ter que nadar mais, vai ter que respirar menos, aí você vai ter que ter uma cabeça muito bem trabalhada, porque as pessoas ficam no meio do caminho, porque elas querem descobrir vários outros o quês, vários outros comos, e aí acabam não fazendo nada, e é o simples que funciona. O que funcionou para mim foi continuar fazendo o simples. O que eu tenho que fazer? Estar perto do meu cliente. É o que eu vou fazer, estar perto do meu cliente. Respondi? Isso respondido e respondeu com excelência, porque assim, o simples que funciona, né? E qual é o simples? Para quem está ouvindo aí, se você não pegou isso. O simples é você estar perto do seu cliente. Por quê? Porque o que eu vejo muito, tá, Drica? Se você me permite, assim, muitas pessoas, elas são muito boas tecnicamente no que elas fazem. Então, ela acaba planejando muito porque ela quer procrastinar aquilo que ela sabe que ela tem que fazer. O que ela tem que fazer? Tem que pegar o telefone e ligar. E aí ela procrastina como? Indo para a zona de conforto dela. Qual é a zona de conforto dela?
é fazer o que ela sabe fazer, que geralmente ou é a operação, a parte operacional, a parte técnica. E aí, qual é a parte de desconforto dela? É vender, é fazer marca, é fazer marketing, é divulgar, é fazer atendimento. Então, ela fica muito na zona de conforto, ela fica procrastinando o máximo. E aí, ela planeja, porque ela tem medo, vergonha, receio de pegar o telefone e ligar. Porque ela tem medo de ter a certeza de que não vai conseguir vender. Mas, no final, assim, você se acha foda, você se acha bom naquele momento de transição, né? E aí você fala assim, mas no fundo você tem aquele receio. Aí você vai procrastinando para aquele receio não virar uma verdade. Isso é uma dúvida. Mas o que eu digo? E quanto mais rápido você tiver a certeza de que você é ruim, melhor. Mas entenda o que eu estou falando. Ruim porque todos nós somos ruins em alguma coisa. Nós somos ruins em vender. Ninguém nasce vendedor. Você aprende a vender. Então, quando mais rápido você tiver certeza, mais rápido você vai se frustrar e mais rápido você vai levantar e fazer. Você evita ficar sofrendo, sangrando, perdendo. Então, quanto mais rápido você for lá, quebrar a cara, porque você vai quebrar a cara. E quanto mais rápido você quebrar a cara, mais rápido você vai entender que ninguém paga as suas contas, mais rápido você vai entender que as pessoas estão pouco se lixando. E o Samuel falou uma frase para mim ontem, ou semana passada, foi o seguinte: João, isso é notícia de ontem. Eu falei, o que é essa, Luca, que você contou? Isso é notícia de ontem, e as pessoas já não se importam mais com isso. Então, é muito disso também na jornada empreendedora, né? É muito mais simples fazer o que a gente gosta, o que a gente sabe e o que nós temos certeza do nosso domínio. Então, muitas vezes nós procrastinamos, né? Ninguém nasce vendendo, como o João falou. E é um ponto importantíssimo da jornada, né, empreendedora, você entender quais são as suas inaptidões, as suas ausências de aptidão, de habilidade, para que você busque outras pessoas que possam também te ajudar naquilo e que também você possa melhorar e trabalhar aqueles pontos, né? Muito se fala também de, poxa, você tem que fazer de tudo, e no começo da jornada empreendedora você faz de tudo, né? Faz de tudo um pouco, mas é muito também mais inteligente ao longo prazo você se esmerar, você aperfeiçoar o que você já é bom, do que você tentar ser medíocre e mediano em tudo, né? Agora tem uma coisa que eu gostaria de falar aí, Samuca, uma coisa que eu vejo acontecer muito com um empreendedor novo, né? O que está começando, o que está ali no primeiro ano e tal. Ele ouve esse tipo de coisa, que vamos combinar que está mais comum do que era 13 anos atrás. Você tem que se dedicar no que você é bom. E aí ele já pensa assim, então tá bom. Então eu vou contratar uma pessoa aqui para fazer meu marketing, vou contratar uma pessoa aqui para fazer não sei o quê, vou contratar uma pessoa para... Tá? Zica. Eu vejo da zica. Então, é assim, eu sabia no que eu era boa. O que eu era boa? Eu era boa e continuo fazendo a mesma coisa até hoje, em estar de frente com o cliente, em fazer relacionamento com o cliente e também na parte técnica, porque eu vim me aperfeiçoando. Ok. Mas, no que eu não era boa, eu tive que aprender a fazer. Com excelência? Não, porque eu não sabia fazer. Não era a minha excelência. Mas eu tinha que aprender a fazer, por quê? Porque senão você compromete um caixa que você não tem. E é tão comum eu ver isso acontecer. Eu tive, infelizmente, diversos colegas que se quebraram, porque assim, vou começar com uma equipe. Eu falava, que beleza, gente, eu demorei uns 5 anos para ter equipe, né? Era eu, equipe, não era só eu, equipe, porque ainda que tinha meu marido. Mas assim, eram 2 da mesma família que dependiam da mesma renda. Então, praticamente era eu, equipe. E a gente se virava, do que você não sabia, passava alguns perreios, algumas perguntas de cliente, algumas coisas assim, passava, mas você vai ter que passar. Você vai ter que passar, porque se você quiser, você quer começar um negócio já com estrutura de um grande negócio. De novo, tudo é a nossa experiência, né? Na minha humilde opinião, é o maior erro. E aí, se quebrou. Claro, olha o tamanho da sua folha de pagamento, olha o tamanho do seu caixa, olha o tamanho do que você fez de investimento em estrutura. E eu tinha muito essa pergunta. Você acha que o cliente vai sair daquele bancão para vir numa salinha comercial? Eu falei, não, ele não vai vir numa salinha comercial, ele vai vir por mim. É muito diferente de uma salinha comercial. Então, o meu cliente saía de um bancão e vinha numa salinha comercial. Mas ele não vinha na sala, ele vinha pela Drica. Ele vinha pela profissional que eu fui, pela profissional que eu sou.
pela marca que eu deixei enquanto eu estava nesse lugar. E outra coisa, muita gente quer fazer essa transição, mas antes de fazer essa transição, se você for continuar no mesmo negócio, entenda primeiro qual é a marca que você está deixando nesse local, qual é a marca que você está deixando para essas pessoas. Porque quando você sai de uma instituição, você não é mais a Drica do banco tal, você só é a Drica. E quem é a Drica para o mundo? Se você não deixou uma marca boa, positiva, de responsabilidade, de profissional, de tudo, eu tive cliente que me mandava e-mail assim, aonde você tá? Para onde você foi? Eu quero falar com você, cadê você? Porque na época era e-mail, né, gente? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada, era e-mail, né? Nem celular praticamente a gente tinha, mas era caro, né? Então, eu não lembro de receber ligação do celular. Eu lembro de receber inúmeros e-mails. Onde você tá? Para onde você foi? O que você tá fazendo? Cadê você? Blá, blá, blá. Então, assim, é a marca que você deixa. Esse é o grande diferencial. Não é o mega escritório, o prédio pomposo, a equipe maravilhosa, porque você tem que começar, meu Deus, né? Você tem que começar. Do mesmo jeito que lá em 2000 aí a gente passou por essa fase, deu uma crescidinha, porque, né, naquela época o nosso presidente falou que era só uma marola, e aí no ano seguinte veio algo muito bom, a gente já quis crescer, já quis dar passo maior que a perna, fomos para uma estrutura maior. Em 2011 o negócio degringolou de vez, pior do que 2008, 2009. Só que aí eu tinha um custo 20 vezes maior. E aí, em 2013, eu tive que dar um passo para trás. Então, eu tinha um espaço gigantesco, eu cheguei a ter 20 pessoas, volta tudo para trás, vou ter que sair desse local, não consigo mais pagar aqui. Aí a pergunta era sempre assim, como que o seu cliente vai ver? Ele vai falar, nossa, ela faliu. Eu falei, não, eu vou avisar um por vez. Eu vou falar, eu não tenho mais condições de pagar essa estrutura porque o senhor está vendo a crise. E eu comecei por qual? Eu comecei pelos maiores. E sabe o que eles me falavam? Rodrigo, eu não sei o que você está fazendo aqui ainda. O que você está fazendo aqui ainda? Não tem mais gente. O negócio não está aquecido. Não tem por que você está aqui. Novamente, eu não perdi nenhum cliente porque eu dei passo para trás. Porque, novamente, ele não estava na estrutura que eu construí. Ele não estava só nas 20 pessoas. Ele estava na profissional que estava na frente dele. Então, isso é muito importante. As pessoas querem vender muita imagem e pouco eu. Muita imagem de negócio, de grandes negócios, e pouca imagem pessoal. Gente, vendam a sua imagem pessoal. Ela é de graça, Deus deu para você, você nasceu com ela. Venda a sua imagem pessoal, faça o seu melhor. E quando você puder, você vai melhorando a sua imagem profissional, a sua empresa, ok, faz parte. Mas é a imagem pessoal que vende muito, muito mais. E isso é interessante, né, Drica? Porque a jornada empreendedora, ao meu ver, ela não é uma corrida de 100 metros, né? É meio clichê isso, mas é uma coisa de 100 metros. Mas É uma maratona verdade. mesmo. É uma ultramaratona. Por quê? Vamos imaginar que quem vai empreender, ele quer fazer uma corrida de 100 metros, que é um ano. Ele se planeja para ter uma empresa em um ano. Então, ele faz o fluxo, ele monta o planejamento do fluxo de caixa, dos custos, do que ele já faz uma projeção na planilha linda, maravilhosa, de uma forma linear, que ele vai vender tantas vendas. Aí, o que ele faz? Depois que ele faz aquela planilha perfeita, ele coloca assim, tá, eu vou ser um pouco conservador. Aí, ele vai lá e reduz um pouco, aí ele apaga uma coisa aqui e tal. Aí, ele olha, não, é impossível eu não fazer isso. Agora tá redondo, o planejamento Agora, tá redondo. Ó, pior cenário, eu tô bem. Mas o que acontece? No meio do caminho, aparecem oportunidades que você acha irresistível, aparecem investimentos, aparecem custos, você contrata um profissional que você acha que não vai viver sem ele, você vai lá e muda de espaço, você vai lá, você sai fazendo uma série de coisas que aquele planejamento inicial, você gastou muito mais do que o que entrou. Vamos imaginar que deu tudo certo, você ficou com o fluxo de um ano. Mas o segundo ano, você vai lá e acha que vai dar a mesma sorte. Terceiro ano. Então, você falou, você está 13 anos. Perceba que os 5 primeiros anos que você trouxe aqui, foi uma montanha-russa. Total. Os 5 primeiros anos. Bang jump, montanha-russa perdeu, filho. Bang jump. Então, assim,
perceba que a jornada ela é muito no longo prazo. E empreender é no longo prazo. Vai falar assim, aí o cara que está ouvindo aqui, né, que trabalha numa empresa, fala, jamais, eu não quero isso. Mas aí que ele esquece uma coisa. Eu aprendi uma coisa, logo quando eu saí da empresa e eu comecei a empreender, eu entendi o seguinte, Drica. Eu falei assim, olha, se tudo der merda aqui, eu fico no 0 a 0. Vai, pode ficar devendo um pouquinho, mas o bom é que o sistema financeiro, ele protege a gente. Ele não deixa a gente quebrar para a eternidade. Ele deixa a gente quebrar até um certo ponto. Então, ele já protege a gente. Se ele deixasse quebrar na eternidade, imagina, você pode quebrar por 50 anos. Não dá, ele vai te quebrar por 5 anos, por 2 anos, porque você vai ter um nível de endividamento, né? E aí, o pior cenário, tudo é ficar no 0 a 0, ou você ter um nível de endividamento que é recuperável. Vamos imaginar, se você se focar, trabalhar, renegociar a dívida, você consegue. Mas o que acontece? Mas o seu máximo no mundo do empreendedorismo é infinito. Então, quando você trabalha numa empresa, o seu mínimo é o salário. Então, se você durante muito tempo errar, você pode ser mandado embora. Mas você vai ser contratado numa empresa com 10 a mais, 10% a menos, ou 20% a mais, 20% a menos, você está lá. Mas se você trabalhar muito, dar o seu melhor, você vai conseguir um aumento que vai ser 15%, com muito estouro, 20%. Mas no segundo aumento vai ser 15%, com muito estouro, 18%. No terceiro, 15%, com muito estouro, 16%, e assim por diante. Quando você olha em 10 anos no mundo corporativo, você não dobrou o salário. Talvez, se você começou muito pequenininho, você vai dobrar. Mas você sai lá de 5, 6, 7, talvez 8, com muito esforço, 10, 12. Se você for um diretor, 20, 25, de uma grande empresa, 30, 35. Numa grande empresa, numa grande instituição. Mas tem um detalhe no mundo corporativo, você faz assim, com o salário, você vai crescendo, depois começa a cair. Por quê? Porque é difícil, você cai. Agora, no mundo corporativo, quando você tem a sua própria empresa, o pior é 0 ou um nível de endividamento. Mas o melhor é infinito. Se você trabalhar 8 horas, você vai receber por 8 horas. Se você trabalhar 12, 14, 16, 20, e outra, é acumulativo. Então, é o que você está falando agora. Você está acumulando experiência, está acumulando nome de marca, está acumulando brand da empresa, uma série de coisas que cada vez mais vai ficando exponencial isso. E é isso que a pessoa não pensa. Ela acha, por que eu estou fazendo esse podcast com você? Por que eu estou investindo tanto nos meus conteúdos no Instagram falando sobre empreendedorismo? Mas estou falando empreendedorismo para quem? Para o microempreendedor. Para ele entender que se ele pensar a longo prazo, se ele não tem fórmula de sucesso, mas existe pelo menos uma série de coisas que você pode implementar que evita você quebrar e que permite você conseguir progredir. Então, João, o que eu quero deixar... desculpa. Pode falar. Não, uma coisa importante nisso que você falou é que as pessoas... A mente das pessoas traem elas, sabe? Porque, assim, para você chegar, por exemplo, num salário 30 mil reais numa multinacional, você vai ficar pelo menos umas 2 décadas. Uma década e meia. 20 anos. Se você mandar muito bem. Se você for muito bom. Aonde eu estava, depois de 10 anos, eu fui olhar, o meu salário tinha dobrado. 10 anos tinha apenas dobrado. Então, você pensa assim, gente, você já vive no longo prazo, você entendeu? Se você está pensando em chegar naquele lugar, você entendeu que você vai ter que trabalhar 20 anos? E fazer tudo certinho, e torcer para não mudar de diretoria e ela não for com a tua cara, e torcer para a regra da empresa não mudar, e torcer para a empresa não querer fechar as negociações no Brasil, e torcer para mais uma pilha de coisas, você vai conseguir. Aí você vem para o empreendedorismo, passa 2, 3 anos e fala, nossa, que droga que eu fiz, cara, olha, não tá dando certo. Eu falo, gente, a mesma coisa para você olhar para a criança de 2, 3 anos e falar, você ainda não sabe fazer conta de matemática, menino? Não é possível que você não sabe fazer 387 vezes 250? Você já tem 3 anos. Não vai saber. Então, é incrível como as pessoas dentro ficam 30, 35, 40 anos dentro de uma empresa, mas quando pensam em sair, elas estão pensando ali, ó, em 3, 4 anos.
Quando você fala você está saindo, mas você tem um fluxo de caixa, não, por 6 meses, eu falo, você já tá começando errado já. Que 6 meses, meu filho? Não, mas o meu negócio, eu falei, eu conheço história. 6 meses? Você tá louco? Você tá vindo montar um negócio para sua vida, para os seus filhos, para o seu legado, e você tá tendo um caixa de 6 meses e acha que tá abafando. Aí depois a culpa é do governo, né? Depois quem te quebrou foi o Covid. Então, E as assim, pessoas têm que pensar mais, sabe? Pensar mais estrategicamente e pensar mais nisso. O que elas estão fazendo com a vida delas é um jogo do longo prazo dentro de uma empresa. Só que com uma pilha de... no empreendedorismo tem os perigos? Tem. E lá dentro? Lá dentro sua vida muda da noite para o dia. Eu vi gerente ser mandado embora assim, ó, pau. Porque mudou a gerência de cima e não foi com a cara dele. Acabou. Acabou. Então, cadê? Que segurança é essa de CLT? não, e ainda às vezes é aquele negócio, né? Você ficou 20 anos numa empresa e a empresa precisa mudar a cultura. Aí ela faz o quê? Corta os mais antigos. E não, agora precisa mudar a Aconteceu isso na cultura. agência que eu Tira todos trabalhava. os gestores, traz uma safra Não, nova eles e é chegaram isso. a mandar embora gente que faltava 3 anos para se aposentar. Quando eu fiquei sabendo, eu não acreditei. Eu já estava fora há muito tempo. Eu não acreditei. Eu falei, gente, a pessoa falta 3 anos para se aposentar. Mas ele é tão ruim que ele vai lá, paga, porque aí, né, tem os processos, tudo. Ele fala, não, eu vou pagar, eu pago tudo. Mas ele manda a pessoa embora. Então, assim, isso não é no banco, isso é em qualquer. A pessoa que CLT é uma falsa segurança. E tudo bem, não tem certo ou errado, vai ter a pessoa que gosta, ok. Aqui a gente não tá para falar que é errado você escolher ser CLT. Não acho que é errado, até porque se só tiver empreendedor, quem vai trabalhar para empreendedor? Tá certo, são perfis. Agora, o que não pode é colocar o porquê. Qual é o porquê? Ah, porque é mais seguro. Não, errado. Errado. Ah, porque Não é. aqui eu não tenho risco. Errado. Esse maior risco, meu filho, porque não depende de você. Entendeu? Então, são algumas coisas que as pessoas só precisam se questionar melhor. Qual é o nível de Eu acho que risco de morrer? é uma questão de conscientização mesmo, né? Uma questão de nível de consciência, né? Então, de acordo com a pessoa vai tendo cada vez mais refletir o que ele quer fazer, quanto mais ela vai se autoconhecendo, vai fazendo algumas perguntas, você começa a ter um pouquinho mais de clareza, foi o que você falou. Agora, assim, Drica, pensando, agora falamos dos desafios, né? Dos desafios que, quando um empreendedor fala, parece... É uma montanha-russa, mas é gostoso, percebe? A diversão, você vai aprendendo a superar os desafios, e quanto mais pancada você vai tomando, mais musculoso você vai ficando para aquele negócio, né? Então, você... É quase assim, eu não me surpreendo mais. Aí, quando você acha que você surpreende mais, você fala, caraca, eu não imaginava isso acontecer. E aí, pensando assim, Drica, olhando para o lado agora, o lado do bônus, né? Tirando um pouco do ônus. Qual foi a sua maior conquista? Que você falou assim, cara, agora eu arrebentei. Não do ponto de vista financeiro, mas uma que você fala assim, agora eu sou empresária. Quando você se identificou como empresária e qual foi a sua maior conquista? Nossa, pensar em 13 anos assim é até difícil de colocar uma, mas eu vou tentar trazer aqui a primeira coisa que o meu coração e a minha mente me traga. Eu acho assim, uma das maiores conquistas foi a gente se reerguer de uma crise, porque quando você está ali no meio daquele buraco negro, você tem alguns momentos assim, você nunca pensou que não fosse dar certo? Pensei. Você nunca pensou que, putz, o que eu vou fazer da minha vida? Pensei. Mas a vontade de fazer dar certo era tão maior do que isso. A vontade de poder, e isso faz toda a diferença, eu acredito, quando você tem filho, né? Eu falei assim, a vontade que eu tinha de olhar para minha filha e falar assim, meu amor, eu vou te contar uma história e ser uma jornada de herói e ser uma história de superação era tão grande que a gente continuou. E aí, quando você passa por essa crise, você começa a ver, no meio que você está no meio daquela tempestade, de repente, quando você fala, meu Deus, acho que eu vou ter que parar o carro porque não tá dando mais, começa a abrir o céu, assim, ó. Aí você fala, não, calma, acho que a chuva vai melhorar. Daí a chuva melhora, aí daqui a pouco vai parando, aí o céu vai abrindo, vai dando aquela clareada, e as coisas começam a acontecer. Aí você fala, opa, eu acho que tá dando certo, hein? Opa, eu acho que eu tô conseguindo. Cara, olha só como a gente estava o mês passado e como a gente está agora.
Bicho, olha como que a gente fechou esse semestre. Quem diria que a gente ia fechar assim, olhando o semestre passado? Nossa, não sei o quê. E aí, nesse momento em que você passa por essa tempestade, você chega num platô que você fala assim, ufa, passamos, cara. Olha o que a gente passou. E aí você tá com o cliente ali, com o negócio andando, com o telefone tocando, com pessoas te indicando, com dinheiro entrando, com as suas contas sendo pagas. Você fala, cara, eu sabia que isso ia dar certo. Eu sabia que essa vontade de fazer dar certo ia me trazer em algum lugar. Então, a nossa grande conquista, João, foi depois que a gente passou por esse vale sombrio, essa volta para trás. Não foi fácil. Não é fácil você sair de uma estrutura de 300 metros quadrados, que você super idealizou, que você construiu. A gente pegou assim e construiu tudo que você possa imaginar. E você começar a vender as coisas na OLX, vender computador, vender mesa, vender tudo, vender tudo porque eu ia para uma sala de 40, 50 metros quadrados. Então, cabia menos de 10% das coisas que eu tinha. E eu quis, sabe, eu quis passar por esse processo. O Sérgio, na época, quis me poupar e eu falei, não, eu quero passar por esse processo, eu quero pôr à venda, eu quero entregar na mão da pessoa, eu quero sentir esse processo de estar saindo desse local. E quando você fecha uma porta Chega a ser grande... um luto, mas é necessário passar por esse luto. É um luto, sabe? Quando você fecha aquela porta e você olha e fala assim, obrigada. Obrigada. Desculpa. Obrigada, porque aqui eu aprendi muito. Você não fecha aquela porta de falar assim, nossa, eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada. Você fecha aquela porta e fala, obrigada. Aqui eu aprendi muito. Aqui eu aprendi o que fazer, aqui eu aprendi o que não fazer. Aqui eu aprendi o que eu não vou repetir mais. Mas aqui eu aprendi que eu preciso continuar a nadar. E eu vou continuar a nadar. E aí a gente foi para essa sala menor, a gente trabalhou, foi na época, foi carnaval, então a gente passou carnaval, a gente mesmo quase que fez a obra, coisa que não dava mesmo para fazer, uma parede de gesso a gente teve que contratar, mas ficamos ali, tal, e a família toda e os amigos assim, como assim? É carnaval? Não, não, me deixa que eu preciso fazer as coisas aqui, eu e o Sérgio vamos fazer, tal. E aí a gente recomeça, desculpa, tá? Vida real aqui, cachorro latindo. E aí a gente recomeça e continua nessa certeza de que agora aqui eu vou continuar a nadar e vai dar certo. E depois de um ano você vê as coisas andando e como eu disse, né? Você vive esse momento de cliente ligando, das coisas acontecendo e você fala, eu sobrevivi. E aí nesse momento eu tive a certeza de que eu era uma empresária. Eu tive a certeza de que, como você deu um exemplo que foi perfeito, eu estava musculosa e que aí naquele momento eu falava, cara, pode vir o que for. Depois disso que a gente passou esses anos e sendo os primeiros anos, pode vir o que for. Porque agora a gente sabe como fazer. Agora a gente sabe o que fazer. E o que fazer? É isso, é estar perto do seu cliente, é fazer o que você tem de melhor, é buscar diferencial, é não desistir, é continuar a nadar. Olha que incrível você trouxe, Drica. Você demorou alguns anos para falar assim, agora eu me sinto empresária. Alguns anos, não foram meses ou dias, foram anos. Às vezes a pessoa está ouvindo aqui agora e fala assim, não, eu não aguento mais. Às vezes ele está só alguns meses. Então, João, além de crise, a gente teve problemas de sociedade, traições de funcionário. É muita coisa que aconteceu. Foram muitas coisas, assim, que eu, de verdade, eu olho e falo, eu tinha tudo para desistir. Eu tinha tudo para desistir. Não, a gente não tinha por que continuar. Mas a gente continuou. E essa questão de continuar é essa certeza, sabe? É quando você toma uma decisão com certeza que você vai fazer dar certo. Ah, mas está dando tudo errado. Muito bem. Está dando tudo errado. Não deu tudo errado. Porque eu só vou falar que deu tudo errado o dia que eu morrer
e a minha família olhar e falar, não tem negócio, tem dívida, tem uma bosta, tudo quebrado. Aí alguém vai falar, ela fez tudo errado. Enquanto eu estiver aqui, eu posso falar assim, está dando errado, mas eu vou fazer dar certo. Ah, mas está na crise mundial, eu vou fazer dar certo. Ah, mas você não tem dinheiro, tá com o nome sujo, eu vou fazer dar certo. Ah, mas eu vou fazer dar certo, eu vou fazer dar certo e eu vou fazer dar certo. E é claro, nesse meio de caminho, por isso que eu lembro dessa minha amiga quando ela falou de teimosia e tudo, você tem que inovar, não dá para você fazer a mesma coisa. Tá fazendo, não tá dando certo, vai em outra rota, conversa com as pessoas. Nessa época foi quando a gente trocou de corretora. Enfim, você tem que continuar a nadar mesmo, não é seguir uma rota reta. A linha da jornada empreendedora não é uma linha reta. Então, isso as pessoas também têm que ter clareza. Você tem que ter claro qual foi o porquê. Olha, uma coisa que me bate muito forte, sempre me bateu muito forte em períodos difíceis. O que te fez tomar essa decisão? Então, quando você estiver naquele dia muito difícil, muito complicado, que você tem certeza que você está prestes a desistir, você olha para você mesmo e pensa, o que me fez tomar essa decisão? E é aí essa resposta que não vai te fazer desistir. É essa resposta que vai mostrar para você que aquilo que você está vivendo é só um momento. Mas você pode seguir em frente porque vai dar certo. E isso, Drica, tem duas coisas que eu quero falar. Que, assim, a primeira é, uma vez eu estava em Curitiba, em Uberlândia, estava em Uberlândia, foi em Curitiba, Uberlândia, e eu peguei um Uber, e a gente estava indo para um cliente. Aí o Uber, ele errou o caminho, né? Aí quando ele terminou, ele errou o caminho, eu estava com um amigo na época, e aí ele virou assim, de uma forma muito humorada, porque estava muito atrasado, assim, era para chegar tipo 10 da manhã no cliente, e já era tipo, 10h15. Aí o Uber errou o caminho, ele não conseguiu olhar o Waze, ele errou o caminho. Ele não tinha opção, que era olhar o caminho. E ele errou. E aí, nós estávamos no banco de trás, ansiosos para a reunião, aí o amigo meu falou assim, fica tudo bem, tá tudo bem, senhor. Você acabou de aprender um jeito de não chegar nesse cliente. Agora vamos tentar descobrir outro jeito. Então, aquilo me marcou, ele não errou. Ele descobriu um novo jeito de não chegar naquele cliente. E aí, o que aconteceu? Ele errou de novo. Aí ele falou, tá tudo bem, você descobriu agora 2 formas de não chegar naquele cliente. E qual foi a parte legal, a moral da história? Isso me marcou tanto, mas me marcou tanto, tanto. Isso foi em 2016. Me marcou tanto. E toda vez que eu erro, eu crio muitos gatilhos. Eu sou fanático em criar gatilhos. Aquilo me marcou tanto que toda vez que eu erro, eu falo, olha, acabei de aprender um jeito de não fazer isso. E às vezes as pessoas acham que é só ganhar, é só conquistar, é só levantar o troféu. Mas não. A corrida, né, da jornada empreendedora é você colecionar formas de não fazer. Aí você falou, legal, passou 4 anos, o que eu aprendi no saldo desses 4 anos? Eu aprendi 50 formas de não fazer. Sacou? Tem um livro do Steve Jobs que os caras colocam 1000 projetos que falharam. E aí, eu não lembro o nome, vou pôr na descrição depois. Eles trouxeram 1000 projetos do Steve Jobs que não deram certo. E a gente só conhece os que deram certo. Porque quem fracassa é conhecido como perdedor, ou é conhecido como aquela pessoa que não serve para nada, né? Olhar como exemplo. Claro que quem perde não conta história, só conta história quem está aqui. Porque você está aqui porque você está aqui. Todos aqueles que morreram, as empresas morreram no meio do caminho, não estou aqui para contar. Infelizmente, não é que a pessoa é fracassada, ela só desistiu de continuar. Ela só desistiu, ela decidiu não continuar, ela não fracassou. Eu só decidi não continuar. Eu falo muito que a gente só desiste de uma maratona quem decidiu correr uma maratona, sabe? Você só desiste de empreender quem decidiu empreender. E quando a gente fala a gente está em momentos de crise, você trouxe um outro ponto que é muito legal, que nos momentos mais desafiadores, no momento das trevas, né, onde você não acha como levantar, tirar mais energia, você tem que pensar o quê? Eu penso sempre qual é o próximo passo. O que eu tenho que fazer agora? Não é o amanhã, nem depois de amanhã, porque geralmente você acaba tendo insônia, problemas para dormir, porque você pensa no todo. Quando você começa a pensar exatamente qual é
a menor atividade que eu tenho que fazer agora. Faça ela, porque é o continue a nadar que você trouxe tanto. Continue a nadar, que é o micro. Qual é o micro? Nós pensamos em tanta coisa, mas são tantas variáveis, para a gente processar, que dá desespero, dá medo. E aí, para fechar essa observação em cima de tantas coisas legais que você trouxe, eu falo que muito, sim, de um próximo passo, de um passo para o outro, muda tudo. É o tal do céu que você enxerga abrindo. De um passo para o outro, mudou as opções, você já não é mais o mesmo, você já não tem as mesmas opções, mudou. E às vezes a gente quer olhar um caminho inteiro e mudou. Por isso que você falou assim, mas gostaria de ter toda essa velocidade de execução que vocês têm. Se você falou muito bem, se você sabe encaixar a sua base emocional, se você entende isso, se você entende que você vai fracassar, que as pessoas vão tirar sarro de você, que as pessoas vão te utilizar como exemplo ruim, quando você já entende isso, você não tem mais medo de falhar. Claro que não dá para você fazer de qualquer jeito toda hora, não dá para você não pensar. Fazer rápido não é fazer rápido, não é fazer tudo. As pessoas confundem isso. E nem de qualquer jeito, né? É Nem de você qualquer ter uma jeito. certa estratégia, você só não tem o brilho, a pomposo, e você não sabe exatamente como que você vai ajustando no longo da jornada, você vai ajustando os parafusinhos ao longo da jornada, mas você vai deixando o trem correndo e você vai correndo atrás e vai ajustando os parafusos. A gente vê, assim, quantas pessoas você conhece que já fizeram 10 mil negócios diferentes. Ah, muitas. Nossa! Aliás, João, eu acho de verdade que e eu vou falar assim, tudo isso que eu estou falando são pessoas que eu conheço, são coisas que eu vivo, tá? Eu não estou supondo, nem tirei de livro, eu estou tirando de vida real. Então, as pessoas que eu vi fracassar, as pessoas que eu ainda vejo fracassar, eu pergunto assim, por que que você vai trocar esse negócio? Ah, porque isso não está me dando dinheiro. Eu falei, então, seu próximo negócio vai quebrar também. Porque enquanto você continuar abrindo o negócio do que está dando dinheiro, do que é a crista da onda, apenas, estou falando que você não pode fazer isso, mas apenas você vai quebrar um atrás do outro. E é mãe de Ná, mãe Drica, que acontece. Entendeu? Não precisa nem ser mãe de Ná. Então, assim, um dos fatores é esse. Agora, que também é muito clichê, mas que eu vivi na minha vida. Qual é o grande porquê? O porquê que você vai fazer isso? O porquê que você está nesse negócio? E tudo bem se num dado momento você decidiu mudar de negócio, mas por quê? Por que você está saindo do A e por que você vai fazer o B? Porque se for só porque aqui não está dando dinheiro. Não, agora esse negócio está falido. Agora eu tenho que pensar outro negócio para dar dinheiro. Agora eu tenho que... Infelizmente, você está fadado. A primeira crise desse novo negócio, você vai quebrar de novo. Porque as coisas são cíclicas, a economia é cíclica. Então, hoje, tem um determinado setor que está sofrendo mais. Numa próxima crise, vai ser outro. Assim como aconteceu. Você pensa que em 2008, 2009, 2010, meus amigos estavam tudo abrindo negócio. E eu estava quebrada. E eu falava assim, não faça isso. A economia está ruim. A economia está ruim. Por quê? Porque nós sentimos antes. A gente sente antes a quebra e a gente sente antes a melhora. Então, os meus amigos, que são meus amigos de 20 anos, eles já sabem que eles falam que a gente é vidente, eu falo, não é vidente, a gente vê economia. Então, eu sinto, vai dar porcaria lá na frente, agora não é hora de decisão. Olha, vai dar bom lá na frente, agora é hora de decisão, porque eu já senti, o meu mercado sente muito antes. Então, quando eu estava na lama, ninguém estava sentindo, brasileiro numa maior crise, você viu o que aconteceu com a bolsa? Que bolsa? Ah, eu nem acompanho. Não, nem sei. E tava abrindo lojinha e tava fazendo coisinha. Mas o tsunami tá vindo, meu amor. Uma hora ele vai chegar, essa conta chega. Então, o grande problema das pessoas é isso. É não ter esse grande porquê. Se você não tem esse grande porquê, você vai fazer isso. Porquê você vai tomar essa decisão? Porquê você vai fazer essa escolha? Sinto muito que você está fadado a ficar pulando de galho em galho, e eu vejo isso acontecendo claramente. Exatamente, Drica. Isso não quer dizer que a pessoa não deva tentar ou deva ter coragem. Ela deve avaliar
você trouxe muito bem, né? A jornada do empreendedor não é uma linha reta. E como você consegue determinar qual momento você tem que virar? Eu acredito muito que seriam as referências, né? Eu vejo muito pelo que eu te conheço, o tanto que você estuda, o tanto que você se recicla, o tanto que você interage com outros empresários em mais diversas verticais, né? Você não se limita somente a falar com pessoas do investimento. Você fala com pessoas que faz lançamento no mundo do marketing digital, você fala com empresários, você fala com uma série de outras pessoas. Isso te permite você ouvir outras tendências, te permite você inovar no seu mercado, te permite te oxigenar, trazer motivação, né? Outras E é visões por de mundo, isso... né? Olhar por outros prismas. E, É inclusive, você isso... sai só daquele seu mundinho do seu negócio. Porque esse é um grande erro também dos empreendedores, tá? Eles têm o negócio deles. Aí onde eles vão fazer networking? No negócio deles. Para onde eles vão estudar? No negócio deles. O que eles vão? No negócio deles. E o mundo lá fora? O mundo lá fora que se lasca. Eu tô vendo é meu tapete aqui. E assim, de novo, pela minha experiência, não é o melhor caminho, porque você fica ali no seu mundinho e você vai ouvir as mesmas pessoas que pensam as mesmas coisas, que acreditam nas mesmas coisas, e muitas vezes o seu negócio está entrando num vulcão assim, prestes a. Mas ninguém quer ver, ninguém quer acreditar, não, vamos, não, vai dar certo, porque ó, é muito diferente você ser otimista e você ser simplesmente um sonhador. É muito diferente. Muito diferente. Então, eu Exato. sempre fui, assim, pessoa extremamente otimista, que acredita muito e coloco todos os meus sonhos nisso, mas a pessoa que é só sonhadora, ela fica ali, ó, o mundo tá acabando e ela tá, não, mas vai dar tudo certo, meu filho, vai, na hora que você morrer, deu tudo certo, você foi com Deus, né? Porque tá todo mundo vendo que não vai dar certo isso. Então, quando você sai do seu mundinho, do seu negócio, porque no meu mundo, que eu acredito que é um mundo assim muito rápido, de muita informação, também tem cabecinhas assim, ó, que só enxergam aquilo. Entende? E aí você fala, não é possível, você não está olhando ali, você não está olhando aqui, você não está olhando acolá, e basta você ver quantas pessoas tem, por exemplo, em marketing digital do meu mercado. A Adrica tem muitos, Quer que eu te fale quantos profissionais tem e quanto que tem em marketing digital? Não chega a 5%. Por quê? Porque são pessoas que não acreditam nisso, que acham que você tem que estar ali, sentadinha, no 1-a-1, no one-on-one. Bom, eu já acho que o one-on-one, sinto muito, meu amor, isso vai continuar porque nós somos seres humanos. Mas, né? Então, são alguns pequenos detalhes que é só você saindo da caixinha e você indo, e muitas vezes também você pensa que não fui e não sou. Hoje eu sou menos criticada, mas já fui muito. Quando você começa a atingir um determinado respeito pelas pessoas, acho que é respeito, você é menos criticada, mas já fui muito assim, o que você vai lá? Não tem nada a ver com o seu negócio. Olha lá, o pessoal tá indo para cá. Tá bom, eu quero ir para lá. Eu quero ouvir o que eles estão falando. E Drica, Então, fez muita diferença na minha vida empreendedora também. E como você... E essa pandemia, assim, pensando no coronavírus, né, no modo geral, de março, né, de 2020, estamos aqui agora gravando em abril, né, de 2021, como, como você, como uma empresa, né, de investimentos que teve uma queda muito grande, vinha, né, numa alta, né, não sei se você sabe, eu trabalhei no mercado financeiro como desenvolvedor de software, né, Lembra que você lá em comentou? 2011, 2012, a gente interagiu muito com a Bolsa, eu lembro na época que a Bolsa, quando a gente fazia sistemas de BTC, renda variável, renda fixa, Tesouro Direto, a gente desenvolveu sistemas para grandes corretoras na época, a bolsa estava lá em 62 mil pontos, 104 mil pontos, lá em 2011, 2012, pelo que eu lembro. E eu lembro que ela deu uma queda em 2013, ela bateu 45 mil pontos, 44 mil pontos, né? E eu, na época, trabalhava com isso, eu não investia, mesmo tendo bastante contato, eu não investia, né? Porém, em 2020, 2019 a 2020, teve aquela alta, né? Uma grande esperança, grandes visões. A bolsa foi subindo, né? 80 mil, 90 mil, 100 mil, 105 mil, 110 mil. Aí já pensou, não, vai bater 120 mil, 130 mil, as melhores projeções, pum, pandemia, né? E aí eu lembro que era fevereiro, era Carnaval, né, Johnny? Carnaval.
Carnaval, as bolsas abriram lá fora, tudo caindo 10, 15, 20%. A gente já se preparou na quarta-feira, pós 1h da tarde, para o Circuit Break aqui, oficialmente ele veio. Isso, ia cair. E você nesse mercado, né, que vinha toda uma expectativa, muita gente investindo, a bolsa entrou, né, muitos CPFs entraram na bolsa. Eu lembro em 2011 que teve uma expectativa muito grande na bolsa, porque o Pelé estava fazendo propaganda para a Bovespa e falou que era a expectativa de 5 milhões de CPFs, e todas as corretoras começaram a investir. Eu lembro que eu trabalhava com software, né? Então a gente começou a crescer pra caramba, tal. 2013, cara, a expectativa quebrou, tal. Pensando nessa perspectiva, você está no furacão, quedas, etc. O que você fez como empresária para conseguir manter a estrutura, reter os clientes, porque foi uma coisa diferente. Uma coisa é uma crise política, né? Uma crise econômica, que nós vivenciamos mais próximos, crises mais próximas nas últimas décadas, né? E uma crise, uma pandemia, que nós não tínhamos uma pandemia de tanta dimensão nos mundos, na época moderna, né, que nós estamos vivendo. Como foi assim, para você conseguir trazer um pouco de segurança para os clientes e também se manter firme como empresária? João, o que você fez assim, para inovar? Uma coisa que eu até vou te falar, tá? As crises são todas muito parecidas. Em toda crise existe um grau de incerteza absurdo. Só que depois que passa, a gente fala assim, então, mas já era meio que previsível, né? Aquela crise política, aquela crise econômica, não era nada previsível. Quando você estava no olho do furacão, ninguém sabia de nada. Em 2008, ninguém sabia de nada. Em 2011, ninguém sabia de nada. Em 2013, ninguém sabia de nada. Então, o coronavírus foi só mais para pessoas como eu, que viram essas crises acontecer. Quando aconteceu lá, eu estava no banco ainda, Torre Gêmeas, ninguém sabia de nada. O que acontecer amanhã, o mês que vem? Os Estados Unidos vai morrer, vai quebrar? Nossa Senhora! Então, na verdade, as crises, elas se repetem de maneiras diferentes, mas elas sempre trazem com elas incerteza absurda do dia de amanhã, sempre. Elas trazem com elas um medo generalizado, tanto de profissional como de cliente. Então, nesse ponto, elas são exatamente iguais. E a parte boa é que elas têm começo, meio e fim. Como todas as crises na nossa vida, a crise financeira e econômica é igual. Ela começa, tem o meio e uma hora ela acaba. Então, o que a gente teve que fazer agora está um pouco diferente, né? Porque hoje não é mais eu, equipe. Então, eu tenho uma equipe por trás de mim e uma equipe de jovens que nunca passaram por uma crise. E que estavam nesse furor de otimismo, de que tá tudo lindo, de que, nossa, tudo maravilhoso, né? E quando a gente falava em alguns momentos, em janeiro a gente chegou a falar em algumas situações de quedas e tudo, eu lembro que o meu responsável lá da mesa de ações falou assim, nossa, Drica, às vezes chover chega a me dar um medo, porque assim, tá bom, se acontecer qualquer coisa, se o otimismo estiver exagerado, a bolsa vai para quanto? Para 90 mil, 95 mil? Tá, eu falei, não sei. Ela pode ir para muito menos. Não tem como. Eu falei, meu amor, você não sabe o que você está falando. No mercado financeiro, tudo tem como. Tudo tem como. Você dormiu, acordou, tem como. Tá entendendo? Não é bem assim. Aí, quando veio a crise, eu tive que incorporar esse chapéu da tiazona, né, do negócio, porque eu tive que manter os clientes e a equipe. A equipe ficou muito abalada. Os meninos ficaram muito abalados, porque nunca tinham vivido isso. Nós tivemos 6 circuit breakers, né? Foi algo altamente pesado, e num curto espaço de tempo, só no mês de março. Coisa que lá em 2008, nós vivemos 4 circuit breakers no ano inteiro. Então, assim, foi realmente muito intenso, muito pesado. E aí, eu tive que fazer algo que não é muito do meu perfil, mas que a gente foi obrigado a fazer, que foi algo rápido. Então, a gente tem que pensar rápido. A gente tem que estar próximo do cliente. Não, mas não pode estar próximo. Eu tenho que falar com o cliente. Não, mas eu não posso. Então, tá bem. Como que a gente pode? A gente começou a fazer as primeiras reuniões via FaceTime, porque eu não sei vocês, mas a gente não tinha acesso a Zoom. O que é Zoom, gente? Pelo amor de Deus, como é que faz esse negócio? A gente não tinha esse acesso. Existia um sistema da corretora que reunia muita gente, mas a gente nem sabia o que era, que não era o Zoom. Então, a gente falou, não tem, ok, não, mas Drica, o cliente não vai, como que o cliente vai falar no momento de queda, ele tá nervoso? Eu falei, é a única opção.
A gente não tem outra opção, a gente não pode estar junto com o cliente. Então, a gente não tem opção. Se a gente não tem opção, a gente vai ter que vai ter que fazer isso. Ah, mas eu não sei fazer, eu vou fazer com você. Então, é você, novamente, você vê como se repete? Estar perto do cliente. E esse cliente, muitas vezes, é o seu cliente externo. No meu caso, foi o meu externo e o meu interno. Então, eu tive que viver com o meu cliente e com o meu externo assim. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui. Calma, eu já passei as crises, eu sei como funciona, eu sei o que vai acontecer amanhã. Não, você não sabe. Não sei como vai estar a bolsa, mas eu sei que vai ter começo, meio e fim. Eu sei que pode piorar, mas que vai melhorar. Essa é a única certeza que eu tenho. Então, o que a gente tem que fazer? Usar toda a nossa expertise, usar todo o nosso conhecimento para passar isso para o nosso cliente. Eu sei que pode piorar, mas vai melhorar. Você confia em mim? Eu sei que pode piorar, mas eu tô aqui. Você confia em mim? E aí você tem que dar a cara a tapa, e aí você tem que ter, sim, essa confiança em você mais do que em qualquer coisa. Você tem que confiar na expertise que você tem que confiar na experiência que você tem que confiar no negócio que você tem e botar a mão na massa, né? Eu fui fazer coisas que eu não fazia há muito tempo, de estar muito próximo ali da equipe, de estar muito próximo do cliente, que eu já estava um pouco mais ausente, fazendo outras coisas, pensando mais em planejamento de empresa, pensando mais em digital, pensando mais em outras coisas, eu tive que volta tudo para trás, para um pouquinho isso, o que aí eu também vou repetir o que você fala, né? Qual é o próximo passo? E a gente fazia reuniões todos os dias, e o que eu falava para os meus clientes internos, que eram a minha equipe, era assim, pessoal, pode piorar amanhã, pode ter mais circuit break, estamos juntos, e vai melhorar. Eu não sei se é amanhã, se é o mês que vem. O fato é, estamos juntos, eu estou aqui, vocês estão aí, e a gente está junto, e a gente vai passar isso para o cliente. Quando a gente estava na frente do cliente, era a mesma coisa. Eu sei que está difícil, eu sei que não está simples de você entender, mas olha, a gente está junto. Deixa eu te contar uma coisa, sabe, em 2008 eu passei por isso, em 2011 eu passei por isso, em 2013 eu passei por isso que nesses momentos faz diferença você ter uma expertise, tá? Faz diferença, porém não é tudo, porque em 2008 eu não tinha, e eu tive que fazer a mesma coisa. Então, hoje eu estou numa situação um pouco mais confortável, porque eu tenho uma história para contar, mas nem sempre foi assim, tá? Às vezes as pessoas também falam assim, ah, fulano deu certo, porque também agora, né? Agora tudo que ela fala, então, mas nem sempre foi assim, nem sempre. Então, em 2008 eu tive que falar mesmo sem ter uma história para contar. Hoje eu já tenho uma história para contar. E isso é E o a mais segurança é outra, incrível. né? A segurança é outra. Isso é o mais incrível, João. Isso é o mais incrível, Samuel e todo mundo que está ouvindo a gente da Jornada Empreendedora. É quando você constrói esse caminho e você olha e fala assim: peraí, vem cá que eu tenho história para contar. Vem cá que eu já sei como é que vai ser esse filme. Eu não sei exatamente o final, mas eu sei como que vai ser esse enredo. E eu sei que no final, sempre o mocinho vai dar certo. Eu sei que lá na frente, se o mocinho morrer, tem uma lição muito grande nesse filme, que também vai valer a pena você assistir. Então, você tem uma história para contar. E aí você consegue passar essa segurança. A gente tinha investidores que ligavam para a gente todos os dias. Todos. Eu confesso que eu tive vezes de falar assim, eu não vou aguentar. Eu vou ter que gravar e quando a pessoa ligar, só um minutinho que eu vou botar uma gravação, porque não é possível que tá me ligando de novo. Então, você tem que respirar fundo, continuar a nadar, lembrar do seu porquê, por que você tá ali, por que você faz o que você faz, o porquê que você vai continuar fazendo e mais, pessoal, e mais. Quanto mais o seu cliente te ligar, o que eu falava para os meus meninos todos os dias, quanto mais o seu cliente te ligar, desligue e agradeça, porque ele ainda está precisando de você. Porque a hora que ele não te ligar mais, ele está vendo em você uma pessoa que não vai ajudar e ele vai procurar alguém para ajudar. Então, quanto mais ele está te ligando, mais ele está confiando em você, mas ele quer te ouvir. E às vezes o cliente só quer um colo mesmo, e ele quer te ouvir, e é esse colo que você vai dar, porque se você não der, outros vão dar. E aí eu tenho uma coisa muito linda para contar para vocês. Esse ano a gente vai fazer 13 anos. Em 2020 foi o ano que a gente mais cresceu. Foi o ano que a gente mais cresceu em cliente, em faturamento, em resultado e até em equipe. Eu praticamente dobrei a minha equipe. E isso É sorte, porque né, Drica? é sorte, São 13 sorte. anos para ser sorte, da Então, noite para o assim, dia. foi o nosso melhor ano. Por quê? Porque nós demos colo para o cliente. E o cliente que ganha colo, ele fala assim, João, eu sei onde tem um colo, você quer? Tá aqui, ó. Samuel, eu sei onde tem um colo, você quer? Tá aqui, ó. Porque o cliente tem, gente. O cliente, ele só muda de casa. Essa coisa de que não tem mais cliente. Mentira.
Tem. Ele só mudou de lugar. Então, o cliente ainda sempre tem. E eu falava isso para os meninos. O cliente está aí. Os bancos estão empanturrados de cliente. Cadê eles? É agora que eles precisam conhecer a gente. Não é quando está tudo bem. Quando está tudo bem, gente, quando o seu ramo, o seu negócio está indo de vento em popa, vai abrir um concorrente do lado direito, um concorrente do lado esquerdo e vocês vão se matar para pegar cliente. Agora, quando o bicho pegar, aí é que a gente vai, aqui, de novo ditado, né? Aquele ditado, é aí que separa os meninos dos homens, é quando o bicho pega. E aí, quando o bicho pega, você não pode recolher. Você tem que dar mais a cara a bater, você tem que estar mais de frente, e você tem que, num meio de crise, com o cliente perdendo 30%, falar assim: Samuel, você tem alguém para me indicar? Que você saiba que de repente está passando por uma situação difícil aí que eu possa ajudar? Mas o cara tá perdendo dinheiro, você tá louca? Não, mas ele tá perdendo dinheiro, não é culpa minha, é culpa do mercado. Mas eu tô dando toda a assessoria, eu tô fazendo tudo que eu posso por ele. Eu tô fazendo o meu melhor. E ele me indicava. Por quê? Porque ele sentia segurança. Então, veja, o cliente não tá com você só porque tá ganhando dinheiro. O cliente não tá com você só porque seu produto é melhor, só porque seu serviço é melhor. Ele tá com você por muito mais coisa. E basta a gente se ver como consumidor. A gente não compra alguma coisa só pelo produto. A gente não compra, muitas vezes, a gente não vai atrás de um Apple, de um iPhone só pelo produto. A gente vai pela uma história. Eu vou pela história. Eu vou porque é incrível o que esse cara fez. Eu vou porque... Então, você vai por uma história. E aí as pessoas se enganam de que tem que baixar preço, tem que baixar preço, tem que baixar qualidade, tem que baixar... Nem sempre. Você tem que mostrar o valor. Valor é diferente de preço. Mostre o seu valor, o seu cliente vai saber reconhecer isso. Drica, isso que você está falando, assim, quem está ouvindo aí, não pegar um caderno e anotar, vou te falar. Porque, assim, o maior valor que você trouxe aqui, de novo, que é o simples, né, que funciona, né? As pessoas esquecem as coisas mais básicas, que é o cliente. Porque, assim, não adianta você ter o melhor software, não adianta você ter a melhor fachada, não adianta você ter o melhor produto, não adianta você ter a melhor cozinha, se você não tiver cliente, se o cliente não é bem atendido. Eu falo muito, Samuel, a gente conversa muito que a gente ama suporte. Eu amo suporte. Enquanto a pessoa falou exatamente o que a gente fala aqui dentro, né? De uma forma diferente, né? Enquanto tiver suporte, quer dizer que ele está usando. Uhum. As pessoas enxergam o suporte como custo, enxergam o suporte como problema, enxergam o suporte como uma injeção de saco. O suporte é onde vai fazer você reter cliente, vai fazer você crescer vendas com o mesmo cliente upselling e vai fazer você pegar a indicação e vender mais. Então, as pessoas pegam o ativo mais importante, que é o suporte, e joga fora. E outra coisa que é importante, que você trouxe aqui, estou resumindo, pessoal, as pessoas, às vezes, comem bola com os clientes e tem vergonha de ligar para o cliente, vergonha com medo do cliente cancelar, ou de lembrar, né? Puto, o cara tá E aí me se ligando. escondem. Se esconde do cliente, tá com medo do cara cancelar, tem medo dele reclamar, porque você está fazendo um trabalho ruim, etc. Mas você tem que ter coragem de ligar para ele e dar assessoria naquele momento, mesmo que talvez ele cancele, mesmo que talvez ele reclame com você. Se ele reclamar, é o que você falou, agradeça, porque você consegue reverter, senta lá, humildade, fazer o processo de venda. Então, gente, uma dica preciosa aí que a Drica trouxe não esqueçam o cliente de vocês. A gente até falou outro dia, a gente soltou um vídeo recente falando exatamente sobre isso, né? Quais são os 4 pilares que a gente utiliza para poder vencer a crise? Primeiro pilar é cliente, atendimento ao cliente. Que cliente você retém, cliente você faz aumenta a venda e você vende mais com indicação. Despesas, cuidado com as despesas, né? Cortar custos. Você tem que cortar custos, corta agora. Você está vendo uma recessão, você está vendo uma onda, você está vendo tsunami, você está vendo uma incerteza, uma insegurança. Cortar custos desnecessários. É no momento que você, de fato, enxuga, é no momento que você vê que está gastando dinheiro à toa, é no momento que você vê oportunidades. É cortar custos, é você trazer eficiência para o seu negócio, é o momento que você, de fato, vê novas oportunidades, novas inovações, novas ferramentas, né? Onde você se mexe. E aí, vender, buscar novos canais, buscar novas oportunidades, você se reinventar, trazer novos produtos, trazer novas ofertas, mudar a precificação, mudar atendimento. A venda, ali é o seu motor financeiro. Você tem que reduzir custo, você tem que vender mais, você tem que atender o cliente. São 3 pilares fundamentais. E tem um 4º pilar que eu acredito muito, que é muito importante, que é a própria postura, a mentalidade, o mindset. Quando eu digo postura, é a postura
de você, levantar com energia alto astral, você trazer energia para o time, trazer energia para o cliente, trazer energia para o mercado, sabe? Não adianta você ficar para baixo, abatido, consumindo um monte de notícia negativa e você não ser um motor de mudança. Mas para isso é o equilíbrio que nós conhecemos, é você cuidar da saúde, estar bem com a família, estar bem com os seus relacionamentos, é você conseguir fazer esse equilíbrio, é você conseguir, de fato, estar num ecossistema onde esse ecossistema te retroalimenta, você alimenta ele e te alimenta. O que é esse podcast? Esse podcast, ele é um ambiente, ele é uma troca de energia, porque não é todo dia que nós estamos bem. As pessoas olham, quando olham as histórias, veja na conclusão aqui, eu ia falar isso agora. Quando as pessoas olham a história de 13 anos, elas veem tal, mas tá tudo bem agora, né? Já foi. Mas assim, quando você tem que parar para pensar que são os detalhes que fazem diferença. Uma frase que eu uso bastante, que é: eu não sei quando tudo mudou, mas eu sei que as pequenas coisas mudaram tudo. E quando eu digo as pequenas coisas, é uma segunda-feira que você acorda cabisbaixo, é uma terça-feira que você perde um cliente, é numa quarta-feira que as coisas dão erradas. Às vezes é um mês que você... Desculpa, eu tenho uma mania de interromper. Não, e para fechar, você é nas pequenas coisas, as pessoas elas estão olhando só porque em um mês ela não performou, ou em um mês deu errado, ou em um mês ela perdeu um funcionário, ou em um mês ela perdeu uma venda, ou em um mês ela teve que recuar, ou em um mês ela teve que vender um material, um acessório, etc. Ela acha que isso determinou ela acha que ela já se limitou, ela acha que a história dela acabou. Ah, mas não é isso, são esses detalhes. E por isso que eu falo sempre, até para as pessoas que me acompanham, Drica, que você tem que criar os gatilhos, por isso eu estou tão fã em gatilhos. Eu gosto de usar a metáfora para fechar aqui. Quando você está subindo uma montanha, você é um alpinista, o que você tem que fazer? Para você subir, você tem que colocar um gancho lá, né? Então você está com uma corda, você vai lá, você põe um gancho na pedra, e aí você sobe. Aí você tira esse gancho de baixo, você põe um gancho acima e você sobe. Aí você vai lá, tira de baixo, põe acima e você sobe. Por quê? Porque você pode errar. Quanto mais você subiu, se você cair, você pode perder tudo. E às vezes você cair é um detalhe, é um erro, é um erro. Você pode cair tudo. E aí que vem a maturidade, e aí que vem a sabedoria, e aí que vem os treinamentos, vem os cursos, vem as pessoas, vem os consultores, vem tudo. Por quê? Esses ganchos que ele colocou lá, ele vai cair. Quantas vezes você assiste um filme e o cara cai? Você pega aquele Free Solo, que é um documentário que fala sobre isso. Mas quando ele caiu quantos metros? 2, 3 metros. Às vezes 5 metros ele caiu. Ele não caiu os 100 metros que ele subiu, ou 200 metros, ele caiu só 5 metros. É ruim? É uma energia? Mas ele caiu só 5 metros. Então, ele vai ficar mais atento, ele vai entender por que ele caiu. E ele vai continuar. Então, esses gatilhos que a gente está falando aqui, qual é o gatilho? É o gatilho que quando você está bem, quais são os alicerces que você tem que montar? Alicerces financeiros, alicerces emocionais, alicerces de pessoas. Quais são os alicerces? De quando você cair, você não cai muito. E quais você vai fazer você levantar? Pode falar, América. Não, é que eu recebo sempre na minha caixinha de pergunta no Instagram e às vezes até, né, no dia a dia, assim, ai, como que você faz para estar sempre bem, para estar sempre animada, para estar sempre... Eu falei, mas quem foi que disse que eu tô sempre bem e que eu tô sempre animada? E aí a gente traz outra frase clichê, né? Se cansar, descanse. E é isso. Então tem dias que eu tô chorona, tem semanas que eu tô chorona, que eu tô desmotivada, que eu tô sem motivação de ir num treino, que eu tô preguiçosa, que eu, sabe, que eu começo a repensar os próximos acho que não é isso que eu quero não. Ai, nossa, ai, tô cansada. Há pouco tempo atrás eu falava assim, Drica, mas o que você tá sentindo? Eu falei, exaustão, eu tô exausta. Eu tô exausta de tudo. Só que aí você tem que ter os gatilhos para você se recuperar. O meu gatilho é estar com os meus amigos, é meditar, é ir na igreja. Você tem que saber onde eu vou buscar essa energia. Onde eu vou buscar essa energia. O que eu vou fazer para buscar essa energia. Porque quando você sabe aonde está a energia que você precisa, o colo que você precisa,
você vai buscar. Então, é a fonte que você vai beber. Não significa que você está sempre bem, que você está sempre motivado, que você está sempre confiante. Agora, é diferente você não estar confiante, não estar motivada e não ser confiante, não ser motivada. Porque tem a pessoa que faz 10 anos que eu conheço que fala até, mas eu não vou conseguir, mas, minha filha, você não vai mesmo. Agora, diferente de você estar num período e você fala assim, cara, eu acho que eu não vou dar conta. Nossa, eu acho que não vai dar certo. Ok, você está num momento ali de fraqueza. De novo, qual é o seu ambiente? Onde você vai? Qual é a sua fonte? Porque se você for beber da fonte das pessoas que estão do mesmo jeito, que estão pensando que realmente não vai dar certo, que estão pensando que a melhor decisão é você desistir, que estão pensando... Você tem grandes riscos de tomar essas decisões erradas ou precipitadas. Agora, você tem que ir para ambientes, você tem que ir para as fontes que vão te dar energia, que vão te tirar daquele clima. E muitas vezes você tem que deixar, por um período que seja, de conviver com certas pessoas, de ir em certos lugares, porque você já não está bem. Aí você sabe que você vai chegar ali, é que nem um imã. Colou, aí vai piorar. Entendeu? Então, não, mas eu vou porque é meu amigo, não, mas eu vou porque eu tenho que ir lá, porque eu tenho que cumprir um protocolo, não tem nada. Eu aprendi na minha vida, assim, João, que a gente não tem nada, que a gente não é obrigado a nada, sabe? Você é obrigado a fazer o que o seu coração manda, o que sua consciência manda, o que você construiu da sua história e você falar, eu vou fazer com excelência. Eu não sou obrigada a nada, não sou obrigada a aceitar fazer nada. Eu falo para você agora de coração, muitas outras pessoas que me chamam para falar alguma coisa, para fazer alguma coisa, que eu falo, não dá, minha agenda tá cheia, eu tô atolada. Aí o João me chama, eu falo, cara, eu tô na semana de lançamento, mas eu tô aqui 1h30 com vocês, por quê? Porque me dá prazer, porque eu gosto, porque vocês são pessoas que eu respeito, que eu gosto. E aí você tem que aprender a fazer essas escolhas. Você tem que aprender aonde você pode falar, não dá, não vou, e aonde você fala, esse dá, esse vou, e para esse eu vou fazer um esforço. E aí você começa a beber das fontes certas. E para a gente fechar, eu quero falar 2 coisas importantíssimas para ficar de último recado para as pessoas. 2 coisas que fizeram a diferença na minha jornada empreendedora e que custam 0. Quando eu falo custam 0, é financeiro. Custam 0. Não foi a minha estrutura de 350 metros quadrados, não foi as melhores players de mercado que eu quis trazer, tirar do banco, pagar salário alto, não foi os maiores investimentos que eu fiz. 2 coisas que deram certo e dão até hoje, porque você acabou de me perguntar da crise que a gente está vivendo hoje. É você dar o seu tempo, o melhor que você puder do seu tempo. E o seu tempo é você dar para o seu cliente externo, para o seu cliente interno, você dá para os seus estudos, você dá para um treinamento. O seu tempo é o mais precioso que tem. E o segundo, o seu melhor comercial é o seu cliente. Não é aquele cara do concorrente que vende tudo, que capta tudo. Esse pode ser um dos. O melhor, e eu falo isso no meu negócio com 13 anos, sem nenhum risco de errar, o melhor vendedor da sua empresa é o seu cliente. Porque ele faz isso de graça, ele faz isso de coração e ele faz isso de domingo a domingo, no feriado, no Natal, na Páscoa, em qualquer lugar, em qualquer horário. Coisa que o melhor vendedor que você contratar pode ser que não faça. Porque ele pode amar o negócio e ele pode falar assim, não, pelo amor de Deus, eu não quero falar de trabalho. Que pode acontecer, acontece até comigo, que amo o que eu faço. Tem dias que você fala, não, tudo menos trabalho. Pode ser qualquer pergunta? Acontece. Agora, o seu cliente, que não é pago para isso, que está ali de coração, ele pode estar onde for. E a pessoa fala assim, cara, eu tô pensando, tô falando agora do meu negócio, tô pensando, nossa, tô com uma grana lá, tô vendendo. Não acredito, você precisa falar com a minha assistente, com a minha assessora? Não, vou te passar o telefone agora, você tem que falar com ela. E ele pode estar no churrasco da família, no velório, no Natal, onde for, na viagem para o Caribe, que ele vai estar te indicando. A gente tem cliente, a gente está em São José dos Campos, interior de São Paulo, a gente tem cliente em Dubai, Estados Unidos, Irlanda, Austrália, por quê? Tudo indicação de cliente. Então, o seu tempo e o seu cliente são os melhores investimentos que você pode fazer e custam 0 de dinheiro. De dinheiro ele custa 0. Então, para de pensar só nas grandes coisas. Não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Não dá para fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Não consigo fazer um tráfego grande para pôr dinheiro. Eu não consigo fazer uma campanha de marketing publicitário que não sei o quê. Dane-se. Faça o seu tempo, estude você, aumente a sua hora de trabalho, dedique o melhor que você tem do seu tempo e faça o seu cliente o seu melhor vendedor.
Drica, você, como sempre, vem, transborda energia pra gente. Eu tô com vontade de sair aqui, desligar e trabalhar. Eu tô com Eu ainda tesão. vou trabalhar hoje até É... a noite, então eu tô. Cara, eu tô com tesão. Eu amo isso. Eu tô com tesão. É, eu vou te fazer a última pergunta, porque, gente, é uma aula. Isso foi uma aula. O simples funciona, o simples funciona, o simples funciona. Isso é inevitável. É o seu cliente. Você acabou de me dar um insight gigantesco aqui. Já valeu tudo. Não precisa nem no ar esse episódio, porque para mim já valeu. A última pergunta, para a gente fechar, já passou aqui do horário. Acredite se quiser, as pessoas que eu tenho mais admiração, que são as minhas referências, são as mulheres, empreendedoras mulheres. Eu não sei porquê, mas eu interajo com muitas empreendedoras mulheres, e elas são as que mais me inspiram hoje, né? Tenho, obviamente, empreendedores homens, pessoas incríveis e tal, mas eu não sei porquê, as mulheres que eu conheço que empreendem, você, entre outras, que vão participar aqui dos nossos episódios, são as pessoas que mais me inspiram, porque tem uma série de desafios que vocês têm que enfrentar. Então, eu quero fazer a segunda pergunta para a gente fechar. O que você faz, assim, como mulher agora, que tem, é mãe, é responsável pelo lar, tem uma série de outras coisas, atribuições, e ainda no mercado financeiro, que eu acredito que é um mercado que tem os seus desafios, né? Tem os seus pontos a superar. Qual é a maior recomendação que você daria para uma mulher que nos está nos ouvindo agora e quer empreender? Maior conselho. Eu vou ser muito clichê no que eu vou falar. O clichê funciona. Eu vou ser Simples muito funciona. clichê no que eu vou falar, mas é exatamente o que eu vivo. E assim, quando esse episódio for ao ar, eu mando para as pessoas que eu estava conversando neste final de semana, só para elas mandarem para vocês assim, é verdade, a gente estava na piscina conversando sobre isso. Você tem que confiar em você mais do que em qualquer coisa. Porque assim, nós mulheres, eu não sou nem um pouco feminista, não sou, tá? Adoro toda a nossa liberdade, mas eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu tinha falado para aquela mulher, não queime esse sutiã, pelo amor de Deus, que vai estragar um monte de coisa. Então, eu gosto um pouco dessa coisa, né, de homem que cuida, do homem que é o responsável, do homem que é isso, mas a gente está sendo cada vez mais empurrada. E quando você tem essa autoconfiança, quando você olha para você e fala assim, eu não sei se eu sou a melhor, eu não sei se eu sou a fudidona, eu não sei se eu sou a isso, a aquilo. Eu sei que eu levanto todos os dias para ser o melhor que eu puder ser, com a história que eu tenho de vida pessoal, de vida atual, de infância, de traumas, de dores, de alegrias, de conquistas e de fracassos. E isso vai fazer eu passar esse meu dia e na hora de eu dormir eu falar obrigada que eu fiz o meu melhor. Ou eu falar assim, obrigada porque hoje você não deu o seu melhor por causa disso, 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 mas amanhã você vai conseguir fazer melhor. Então a confiança que você tem que ter em si é muito grande, porque principalmente, né, como você citou do mercado financeiro, João, eu cheguei a ir em eventos, hoje a coisa está mudando muito de leve, tá? Mas eu cheguei a ir em eventos que eu só não fiquei mais constrangida porque eu tinha alguns amigos e meu marido ali do lado. Mas sabe o que é você levantar num salão de 1000 pessoas e você não conseguir ver outra mulher? Você só vê homem. Aí quando você procura um pouco, você vê uma ali e você vê outra ali. E infelizmente, os olhares são olhares assim, tipo, o que você está fazendo aqui? De novo, eu reforço, eu não sou feminista, mas eu já senti e vivi isso. E eu já senti e vivi isso desde a minha época de banco, sabe? Da pessoa chegar e falar assim, ah, não, é ela que vai me atender? Ah, não, é muito novinha, muito menina, eu quero outra pessoa. E assim, sem pudor, tá? Sem pudor. Então, quando você confia no seu potencial, quando você fala assim, putz, aqui ele me pegou, outra pessoa não vai me pegar mais, porque eu vou estudar, porque eu vou me dedicar, porque eu vou fazer. Só que não é para o outro. Não é para o outro, porque quando a gente vive em função do outro, a gente sempre vai estar se sentindo infeliz, inferior, olhando a outra graminha, e você vai estar aberta, um portal aberto às críticas que podem te ferir, que podem fazer você desistir.
Porque nós, mulheres, temos essa tendência de nos magoarmos mais. E algumas feridas da mulher são talvez incuráveis. Agora, quando você faz por você, eu vou fazer por mim. Eu vou fazer, não é para que ele olhe e fale assim, tá vendo? Consegui. Não, quando você faz para o outro, esse vai passar da linha e vai vir um outro para te fazer outro desafio e você vai viver em função de fazer para o outro. Agora, quando você fala, eu vou fazer por mim, porque eu não quero mais passar por essa situação, porque eu não quero me sentir inferior, porque eu não quero que essa pessoa me pegue como ela me pegou, porque eu não quero que ela me compare como ela me comparou, porque eu não quero. Então, mulheres que nos ouvem, confiem em vocês. E vocês não precisam confiar em vocês para ser a melhor. Você tem que ser a melhor quando você olhar para o espelho e falar assim, eu estou um pouquinho melhor todos os dias. E todas essas minhas dores, e todos os apontamentos de dedos, e todas essas indiferenças, e todas essas portas que bateram na minha cara, eu vou reverter em força, em estudo, em dedicação, e reconhecer, tá? E reconhecer isso. Eu também falei esses dias para uma amiga. Eu tive muitas portas que bateram na minha cara, que hoje eu falo e falo assim, bateu com razão. Porque se tivesse aberto, eu teria feito besteira. Mas agora eu tô pronta para ir naquela porta. Só que eu vou não para provar para aquela pessoa que eu estou pronta para aquela porta. Eu vou porque eu me sinto pronta de ir agora naquela porta e fazer o que eu fui fazer aquela vez. E eu sou tão humilde, João, que eu chego e falo assim, cara, aquela vez que você falou aquilo, eu fiquei pé da vida com você, mas não é que você tinha razão? Ainda bem que você me falou aquilo. E não é uma ou duas pessoas que eu tenho assim na minha vida, não. Então, é da gente ser humilde também e falar assim, é verdade, eu não estava preparada. E se você levar uma porta na cara hoje, você olhar e falar assim, por que que eu levei essa porta na cara? Ah, foi por indiferença, foi por preconceito, foi não sei... Ok, isso você lida dentro de você, com a sua psicologia, com o seu emocional. Ah, não, foi porque a empresa é isso, a empresa é aquilo. Então tá bom, então eu vou fazer melhor para lá na frente eu poder entrar naquela porta. Então é autoconfiança acima de tudo. Eu falei isso este final de semana para uma menina de 21 anos, que é namorada do meu irmão, e que olhou e falou assim, Drica, se você pudesse me dar um conselho para minha vida, porque ela perdeu a mãe recentemente. Eu falei, confie em você mais do que em qualquer coisa e faça as coisas por você, não pelo outro, porque a mulherada está se perdendo porque ela está fazendo para o outro, para provar para o marido, para provar para o chefe, para provar para aquele grupo de homens, para provar para aquele grupo de não sei o quê. Vamos nos unir, mulheres, para a gente provar e não sei o quê. Eu tô fora. Eu quero é provar para mim. Eu quero é mostrar no máximo para minha filha e para o meu filho a história que eu quero contar para eles quando eu tiver meus cabelinhos brancos. Puxa, Drica, bem, eu não consigo nem dizer, você é cada palavra é uma aula, é um aprendizado. Quero agradecer demais, demais. Se deixar aqui, a gente fica mais meio fica dia mesmo. conversando. Daqui a 1 hora eu tenho live para fazer. Tá tudo assim. Então, assim, obrigado por ter aceitado, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter abrido um espacinho na sua agenda numa semana tão concorrida. Obrigado por confiar na gente. Obrigado por ter sido a nossa primeira participante. Para a gente é uma honra, é um orgulho. E aprendi muito com você e acho que foi a decisão mais acertada a gente montar isso aqui, porque vai ser um aprendizado gigantesco. Obrigado. Peço, assim, Samuel, se você quiser fazer umas palavrinhas aí para a gente finalizar e se despedir da Drica. Drica, também queria te agradecer por tanta bagagem, tanto conhecimento que você compartilhou conosco. Eu compartilho do que o João falou, que saímos daqui desse primeiro episódio energizados, cheios de vontade de trabalhar, depois de ter ouvido uma história, uma jornada empreendedora tão bonita, tão bacana, que hoje, agora, nesse momento, já não digo mais que é uma maratona, é uma corrida com obstáculos, a jornada empreendedora. E é tão bacana ver uma maratona com obstáculos, né? É uma maratona com obstáculos. Então é tão bacana ver um exemplo de quem está sentindo tudo isso na pele, no dia a dia, sem esmorecer, continuando todo dia, lutando. E muito bacana ter esse espaço, ter essa rede de apoio aqui através desse podcast, onde a gente pode trocar essas figurinhas e aprender um com o outro. Muito obrigado, foi muito rico. Obrigada, meninos. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Drica, pausa assim, ó, porque eu trouxe o Samuel aqui, meu sócio, para participar, né?
porque ele faz um encanto de palavras, né? Ele trouxe esmorecer, ele usou. Então, pessoal, você está ouvindo aí? Ele trouxe um esmorecer, sabe? Então, é um cara culto, é um cara que ele vai dissertar e vai nos mostrar que a gente tem muito que aprender ainda, né? Obrigado, Drica. Obrigado, Samuel. Gratidão aí pelo convite, pela oportunidade, por se arriscarem comigo, né? Porque eu acho que é um ato de coragem meu e de vocês, né? Porque vocês não sabem o que vocês vão ouvir, vocês não sabem como é que a pessoa vai se portar. Então, assim, eu falei tudo do meu coração, eu dei o meu máximo, eu dei o meu melhor aí para vocês e para quem for nos assistir. E além do que eu falei, das palavras que eu deixo também muita energia boa para que quando as pessoas estiverem ouvindo isso, elas possam se inspirar, elas possam realmente fazer a diferença na vida delas e a diferença nesse mundão. É isso. Show, Drica. Para quem quiser te seguir, te segue aonde aí? Como que é as suas mídias aí? Eu tô lá, minha mídia mais forte hoje é dentro do Instagram, @DricaRissi. Me segue lá que vai ser um grande prazer. E lá na minha bio você encontra também o nosso canal VIP do Telegram. Vai ser um prazer receber todo mundo lá para a gente trocar mais figurinha. Show, Drica. Obrigado de novo. Obrigado, Samuel. E agora uma boa sorte e muito trabalho pra gente. Tchau, tchau. Obrigada. Um beijo, meninos. Beijão, Drica. Tchau, tchau. Tchau.